faço uns negocinhos de vez em quando, né? Para as lojas, assim, mas bem pouquinho. Que eu sou pequenininha ainda. Fala galera, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Pod Casal, que inclusive é apresentado por mim, Arthur Andrade, e pela minha esposa, Tayane. Dá um oi aí, meu bem. Oi, gente. Galera, antes da gente começar aqui, eu preciso pedir para vocês que deixem o seu like, comente, compartilhe. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva. Esse podcast também está na plataforma do Spotify e vamos lá. Hoje a gente vai conversar aqui com um cara ilustre da política do nosso município, que é o Cássio, que ele é vice-prefeito aqui. Muito obrigado, Cássio, por ter comparecido a essa entrevista aqui, ter dado uma oportunidade para a gente, e eu fico honrado de você estar aqui. Oi, pessoal. Que isso, Arthur, Tayane. É um prazer muito grande estar aqui. Um ambiente super, super gostoso. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito descontraído. Esse novo formato de entrevista, Sim. né? Que Bem mais gostoso, né? Informal, nossa, muito mais de boa. É bem. Cássio, Na verdade, é a tendência, né? A gente É. tem que ir se adaptando, ó, é isso aí. à modernidade. E é bom que as pessoas vão conhecer a sua ideia, como que você começou. Às vezes, mesmo você ganhado, vamos supor que você ganha lá na frente para prefeito, tem gente que não sabe de onde você saiu. Conhece você, tipo assim, ele é gente boa, vamos votar nele, mas da onde que ele veio? Por que que ele tá na política, entendeu? Então já vamos começar com isso. Cássio, por que que você quis entrar na política? Como foi o seu começo? Explica pra gente aí se foi a primeira vez que você se candidatou junto com o prefeito Fúria, que é o nosso prefeito aqui da nossa cidade, Cacoal. E eu queria aí ver sua parte aí, sua trajetória, como que foi. Pode falar lá do começo, se apresentar. Fica à falar vontade, de você lá do tranquilidade. começo, de onde veio isso aí. Nós vamos vamos lá. comendo. Então vamos fazer uma viagem no tempo, né? Pela vida, né? Vamos expor a nossa Botei história nessa até câmera aqui. aqui pra você. Não, beleza, pessoal. É uma história muito interessante, porque eu me considero jovem, né? Nós estamos aí na mesma faixa etária. Hoje tem 32 anos de idade. Então você não é jovem, não. Eu sou jovem. Coitado. Deve estar com gente. 29 quando veio assim, Ai, 2 nossa. aninhos atrás Ele de só mim. tem 2 anos de diferença de mim, ele acha que é uma diferença muito grande. Sou jovem. Sou eterno ainda. Então, pessoal, e aí, sempre estudei muito, né? Na escola a gente tinha aquela área, ou você vai fazer medicina, ou você vai fazer direito, sempre fica isso, né? Sim. Principalmente quando você chega ali no nono ano, no terceiro ano, vem aquelas questões de aptidão, e eu comecei a perceber que já ali eu era muito voltado à liderança, né? Quando vinha eleições para líder de sala, o pessoal sempre apontava o nome para mim, né? Falava, não, vai o Cássio é jeitoso. Era sempre isso que saía das pessoas, tem paciência. E aí eu nunca me furtei, assim, de participar. Você nasceu aqui, então? Nasci Você é aqui, daqui. eu sou nascido aqui na cidade, no prédio onde hoje é a Energisa. Todo mundo sabe onde é que é a sim. Energisa, né? Ali era um hospital, Sim. chamava Hospital Menino Jesus. E aí funcionou Não, São Paulo, né? lá na São Paulo. aham. Sim. Eu passo ali no prédio da Energisa e fico lembrando, né? Sim. Hoje já não é um prédio tão grande em relação a grandes prédios que nós temos aqui, mas funcionou um hospital ali. Sim. E deu tudo certo. Sim. Então, e aí eu sempre fui acompanhando, né? Participava ali, fui líder de sala. E outra coisa que me chamava muita atenção para me perceber o meu perfil político foi quando tinha concursos na escola. Concursos na área de redação. Aí eu participava, né? Participei de 2 concursos. Um de nível norte, de região norte, fiquei em terceiro lugar. Era um concurso do Correios na época. E outro chamava Troféu Marechal Rondon. E aí tinha um mínimo de caracteres, né, para você escrever. Dava mais ou menos 3 páginas. E eu fiz uma redação. E aí fui premiado. E aí eu comecei a perceber que alguma coisa era diferente. Sim. Né? Já tinha certeza que não queria ser médico. Né? Sempre tive dificuldade com... Para a área da saúde. eu vi um acidente, né? Não tinha aquela vontade de atender, né? Sentia mais, né, pela pessoa, mas não conseguia agir. Sim. Eu travava. E aí fui avançando. Chegou no momento de fazer faculdade, eu iniciei Direito na Unesc. Logo quando eu saí da escola, do ensino médio, eu fui aprovado em vestibular ainda. Na época era vestibular, né? Um dos últimos anos de vestibular.
E aí eu ainda fiz vestibular também. Aí, tá vendo? Nós estamos Eu também fiz vestibular. então, até o final eu sei a idade da dupla aqui, do casal. E aí, pessoal, eu fiz 1 ano na Unesc, mas eu sempre fui muito determinado. Então, eu fiquei buscando ali a instituição federal, UNIR. No primeiro momento, eu não consegui chegar, mas no segundo momento, eu corrigi as falhas e fui aprovado no curso de Direito. E aí, eu passei a estudar na UNIR. Fui buscando também outros concursos. Eu fui aprovado na Polícia Militar do Estado de Rondônia no ano 2008. Fui aprovado no Bombeiro. Mas tudo da Polícia Militar acontecia primeiro. Só que quando chegou na homologação do resultado, como o número de vagas era maior e o do Bombeiro era menor, porque a estrutura do Bombeiro ela é mais enxuta, eu fui chamado primeiro para o Corpo de Bombeiros. E aí eu aceitei o desafio, fiz 3 meses de academia. Mas Isso durante a faculdade? Isso durante a faculdade, um acúmulo. Sim. E aí eu não consegui conciliar, né? Eu fiquei 3 meses na academia, tive muita resistência na água naquele momento e desisti. Já fui um dos últimos a desistir da academia já. Era uma turma de 150, já tinha desistido 28. E aí eu já estava na metade do curso, era 6 meses, mas eu tive muita dificuldade. Até na piscina eu ainda conseguia vencer ainda, mas... Aí a próxima etapa era no Rio, eu pesei, né? Falei, não adianta. Não é só pelo emprego que a gente tem que fazer as coisas. E aquilo foi muito determinante para mim. Tudo na vida tem um propósito. Então, eu ir para o bombeiro, eu voltei com o objetivo certo. Falei, eu vou atender o público, eu vou ser comerciante, ou eu vou concluir minha faculdade de Direito e vou advogar. Eu ia até comentar, né? Você empreende ainda, né? Isso, empreendo. E aí eu vou chegar no comércio. Tá. Entendeu? Mas sempre pensando na política. Eu tenho uma foto em casa, eu tinha uns 15 anos, e aí eu tinha um apelido, né? Porque meu nome é José Cassiano, nome de batismo. E aí o pessoal na sala me chamava de Zé dos Góis. Porque o meu sobrenome é Góis, sim, né? Zé era um nome mais carinhoso, mas dos Góis, né? Por causa da família nossa aqui na cidade. Aí um dia eu peguei uma arte, assim, peguei uma sulfite e coloquei Zé dos Góis, 17007. Entendeu? Já com e aí 15 anos. Já tava no sangue, né? Sim. Gostava, assistia. Eu tinha tinta guache na época, e a Sueli Aragão era prefeita, e aí eu escrevi o nome dela de tinta guache. Escolhia meu candidato e fazia minha campanha, eu e o candidato. Né? Não procurava o candidato, nada, mas eu me espelhava nele, olhava as propostas, né? Naquele momento, toda aquela juventude minha ali, eu estava nas minhas limitações, mas o que eu gostava, eu aprofundava. E você tem alguma herança, tipo, hereditária, assim, em relação a isso da família? Tenho. Porque, assim, a minha família aqui é uma família muito tradicional. Só que nós não temos políticos nela. Muitos pecuaristas, né, muitos lojistas, boas pessoas de negócios. Mas no campo político, eu só tenho o meu avô. Meu avô, ele foi prefeito no Paraná, né? E aí, quando Rondônia começou a ser desbravada, ele desceu junto com a família, terminou o seu mandato lá, e aí ficou uns 10 anos aqui trabalhando e depois ingressou na política aqui também. Então, ele foi, na gestão do seu Orlandino Ragnini, que foi prefeito aqui, entre Divino e Cardoso, que foi 2 mandatos intercalados do seu Divino, houve o mandato do Orlandino. E aí, ele foi secretário de Agricultura e de Obras. Assumiu essas 2 pastas, que são uma das pastas consideradas mais importantes de uma gestão, né? Porque a execução acontece de fato, tanto na agricultura quanto na cidade. E aí, principalmente aqui nessa região, né? E aí ele se destacou tanto como secretário na época, e ele já tinha experiência política do Paraná, que aí na próxima eleição ele foi candidato a vice do seu Orlandino. Mas eles foram buscar a reeleição, ainda não era sistema de urna, era cômputo de votos, né? Por muito pouco eles não conseguiram a reeleição. E era o primeiro ano de reeleição, era o governo FHC na época, e o Fernando Henrique lá buscava a reeleição e acabou beneficiando todos os prefeitos. Então era tudo muito novo, e as pessoas eram acostumadas a alternar o poder. Então, por isso que o seu Divino acabou ganhando. Sim, né? Porque não era comum a reeleição. Depois que pode ver que todos os prefeitos praticamente se reelegeram depois desse caso. Sim. Mas eles não conseguiram chegar. Então sempre alternava, né? Naquele momento, sim. Até 98. E era para ser assim, né? Eu acho que assim. um já mandato... foi muito defendido, né? Um mandato eu acho que é o suficiente pro cara... Na verdade, eu vejo que um mandato de 5 anos seria o ideal. Porque os caras fazem carreira política, né? O negócio, porque né? nós temos hoje eleição de 2 em 2 anos.
E assim, fica uma dificuldade, porque você constrói tudo com um grupo político ou com um governador. E aí, no meio do mandato de prefeito nosso, aí muda tudo, aí é como se parasse a roda para começar a girar de novo. Então, eu, político, hoje, penso que se a gente tivesse um único mandato de 5 anos, numa reforma eleitoral que passasse por Brasília, né, seria ideal. E única, né, porque aí nós precisariam ter 2 eleições, nós tiveríamos diminuição de despesas, enfim. Eu penso isso até hoje. Então, e aí voltando, eu falei, eu vou para o comércio. Isso no ano de 2010, estou falando do ano de 2010. E eu falava, aí como eu passei em Direito, meu curso era tarde. E eu tive uma dificuldade. Eu falei, como é que eu vou trabalhar? Né? Eu já tinha minha atual esposa, que era minha namorada, conheci ela muito jovem, 17 para 18 anos. Já estava papai da Maria Eduarda, 2 anos. Falei, não dá para mim ser funcionário de alguém, né? Poderia ser, mas a renda seria muito limitada, né? E aí eu busquei um comércio. Né? Na época, meu pai, eu me espelhei muito nele, meu pai sempre foi lojista, né? Uma das primeiras revendas de veículos seminovos aqui foi do meu pai, lá na frente do supermercado Irmãos Gonçalves. Chamava Cássio Veículos, era o meu nome. Isso no ano 2000. E eu sempre gostei daquilo. Paralelamente, eu sempre admirei ele comprar, vender, né? E aí eu não tinha alcance naquele momento, em 2010, para montar uma loja de carros. Mas eu queria mexer com carros. Aí eu abri um despachante. Porque o despachante tramitava documentos de carro. Né? Porque eu estava estudando, fazia direito. Falei, eu vou mexer em documentação, eu quero isso para mim. Né? E eu consigo ter funcionários que podem, na parte da tarde, me auxiliar. E aí deu super certo. Mas era um mercado que já não está mais em evidência. Pouca gente você vê falando assim, eu vou montar um despachante. Não é todo mundo que pensa isso, né? E aí, tanto é que o meu escritório é o último que abriu em Cacoal. Em 2010. Em 2010, o último despachante que abriu é o meu. Eu sou o mais novinho. Mas aí eu tive 2010, 1, 2, 3, 14, 15. Eu cresci muito em 5 anos. E foi justamente o período que eu fazia o curso de Direito, 5 anos. Então eu fiquei estudando, trabalhando, muito sofrido, chegava atrasado na escola, essas questões de quem trabalha e estuda, né? Mas aí eu ia aprendendo e ia aplicando na prática. Então, assim, por exemplo, chegava lá para me ajudar. Lá vão pessoas muito simples. Meu escritório é na frente do cartório Belete. Né? Então, ali vai todo tipo de... É ali, então? É ali, até hoje. E aí, eu ia pessoas muito simples. Aí eu ajudava, preenchia documento, tirava dúvida. E eu nunca gostei, assim, de cobrar pouca coisa. Né? Só o que realmente você faz. Né? Olha, o serviço está terminado, ficou por esse valor, aí beleza. Mas, assim, a prestação de serviço minha, a orientação, ela sempre foi muito, muito espontânea. Né? E isso foi me deixando muito popular. Vai lá no CAS que o CAS te ajuda. Vai lá no CAS que o CAS tira dúvida. E eu nunca me recusava. Né? E aí, isso traz as pessoas mesmo, né? Isso traz as pessoas. E o meu espaço é bom. Eu tinha um espaço, tem uma sombra lá. E aí os negócios foram começando. Na cidade tem muitos homens que fazem os negócios assim, informais, né? E eu deixava eles à vontade. Água para beber... bolacha, né? Porque eles fomentavam o meu comércio. Saiu o negócio, eles iam fazer com quem? Comigo. Era uma questão de lógica, né? De gratidão deles, né? Era uma vitrine praticamente, né? Era. Tanto é que sua mãe era minha cliente, pois né? Isso foi crescendo. Eu conheci você pelo escritório, né? Pelo escritório. Vem cá, pega. Então, e assim, eu presto serviço pro Detran, né? O Detran Estadual de Rondônia. E é um órgão muito complexo, muito difícil. Né, que tem uma demanda muito grande. Então, as pessoas ali, elas não têm muito tempo para estar te orientando. Elas estão lá para te atender, mas não com uma personalidade. Né? Não é um atendimento personalizado. E o nosso trabalho é justamente esse, diferente. Né? Trazer essa explicação. E meu escritório está aberto até hoje. Quando foi em 2016, na verdade, no finalzinho de 2014, nós estávamos num ano de período eleitoral. Era um ano de eleição de governo. E aí eu sempre pensei muito longe. Falei, justamente não vai voltar ao que nós falamos, 2 em 2 anos a eleição, né? Em agosto de 2014, eu decidi que em agosto de 2016 eu seria candidato. 2 anos antes, sozinho. Falei assim, em agosto de 2016 eu vou estar... Mas era candidato o quê? Deputado? É porque naquele momento era eleição de governo. Quando tem eleição de governo, tem eleição de governo, de deputado, senador. É aquela eleição maior. E aí, naquele momento, eu vendo uma eleição... O desfecho de uma eleição, eu já estava homem, né? Já estava estudando, né? Nos 2 anos você pensou... Mas você pensou o quê? Vereador ou... Vereador. Vereador. Porque aí eu falei assim, daqui 2 anos é a minha eleição. Eu não... Tinha ganhado, hein, cara? Se tivesse coisado. Então,
Mas era esse o projeto inicial. Olha só, aí que você vai entender. Olha como é que é interessante. Como eu planejei isso, eu fiquei 2 anos ali. Aí vai ver a regrinha básica. Você quer entrar na política, o que você faz? Você tem que procurar um partido político, né? Aí eu terminando direito. Mas você já era, tipo, meio envolvido com a galera assim? Nada. Não. Era lá do seu despachante, Era fazendo o meu a sua despachante, clientela, o seu o negócio. meu gosto pela política e a Sim. popularidade que eu fui adquirindo. Sim, aham. Sempre num segundo plano, já pensando, claro, né? Você está no comércio ali. Sim. Se eu fosse um comerciante antipático, eu tinha fechado as portas com Claro. 2 anos. Aham. Né? Não Normal, vai, não vai. O comerciante, ele tem que... Naturalmente, o bom comerciante, ele já tem um traquejo, né? Tem que comunicar, né? Se comunicar, vender o teu produto ou tua prestação de serviço. Uhum. E aí, o tempo passou muito rápido. Quando foi em 2016, veio a eleição de Cacoal, né? Começou o ano eleitoral. Era o segundo mandato do Padre Franco. Ele já estava no segundo mandato dele. E aí eu já acompanhava a política naturalmente, mas eu fui me profissionalizando nos números. Né? Eu falei, olha, final de... Cássio, deixa eu só interromper um negócio. Você falou que acompanhava a política e tal. Só para você responder essa pergunta aqui, como que era que você acompanhava a política? Porque hoje é muito fácil, né, a gente acompanhar a política, né? Entra no Instagram, é rapidinho ali, você sabe o que está acontecendo. É verdade. E nessa época, e como é que você acompanhava a política? Como eu estava no comércio, a gente via o que falavam, entendeu? E as propagandas oficiais. Nós não tínhamos Facebook e Instagram, mas nós tínhamos as propagandas eleitorais com um tempo maior. Vocês lembram disso? Hoje já estão até suspensas as propagandas eleitorais. Mas antigamente era maior. Sim. Só que porque é foda, era o né? jeito que Acreditar a em gente tinha de ver. propaganda eleitoral. Né? Não, é terrível. Mas era o jeito que a gente tinha de ver, né? Era por ali, só tinha aquela alternativa, né? E aí você constrói a opinião assistindo Sim, algo. claro. Daqui vão construir a opinião do que pensam de Sim, mim, de com você, certeza. né? Tudo que a gente expõe tem uma segunda opinião. E aí em 2016, eu comecei a ver prazos. E a eleição, ela não começa na hora da eleição, ela começa antes. Sim. Então, eu procurei um partido político aqui na cidade. O partido precisava de ajuda. Eu nunca gostei muito assim, de coisa que já está pronta. Eu poderia muito bem, naquele momento, ter procurado a então deputada Glaucione e falado, eu sou um menino novo, eu estou preparado, eu quero participar desse grupo aqui. Né? Esse grupo aqui, eles já sabem tudo, eu só vou caminhar com vocês. Eu nunca gostei disso. Sempre gostei ali de dar a mão para quem estava precisando de ajuda. Né? E aí eu procurei um partido bem pequeno, na época, que precisava de ser estruturado para ter um espaço na Câmara Municipal de Cacoal. Porque um daqueles concursos que eu ganhei, que eu te falei que eu ganhei 2, um foi em relação ao trabalho do Legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Né? Teve um concurso municipal na época, de 1.000 redações, e só teve um premiado, e a premiação foi a minha, na época da vereadora Lourdes Kemper. Ela era professora, historiadora, né? E ela foi autora desse projeto. Isso lá em 2006. Né? O prêmio era uma viagem para Brasília. E ela me honrou. Ela me levou a Brasília. Foi assim que eu conheci Brasília. Foi daquele livro que ela fez? Foi do livro. O desfecho do livro foi uma viagem para Brasília com a redação nas escolas, na época. E eu fui o premiado. Eu lembro que teve exposição. Eu estudava no SESI. Você lembra disso? Teve exposição do livro. Meu Então, Deus. Olha só. É interessante quando tem... Não, eu estava... Era história de Cacoal. Não, mas escola rodou pública. tudo, Arthur. Não, rodou foi em tudo. todas. Não, eu tava jogando bola, né? Que tinha várias imagens da cidade. Da quando cidade, foi. E como ela estava na Bem legal, política, ela sim. tinha mandato na época, ela propôs esse concurso. Sim. Para popularizar já, para atrair jovens. Olha como é que deu certo, né? Naquela época, ela buscava jovens. Sim. E aí voltando a 2016... Vira só um pouquinho aquela câmera ali. Não, bem, tá bom. Aí... Pode continuar, cara. Então, voltando a 2016, eu me organizei e aí eu percebi que o partido a qual eu tinha me filiado pela primeira vez, que era o então PPS 23, né, que tinha um representante na época na Câmara, ia buscar a sua reeleição. Significava o que isso aí, PPS? Partido Popular Socialista, na época, né, o 23. Mas não era muito pela agremiação, era pela situação local da época. Não, sim. Entendeu? O partido não defendia o socialismo. Ele... Era social, na verdade, não era nem socialismo, era Partido Popular Social. Entendeu? Ele nem existe mais hoje, era um partido bem pequeno mesmo. E aí eu percebi que o partido não caminhava com o grupão. E aquilo foi me deixando contente. Entendeu? Começou a se desenhar assim,
12 partidos contra 3. E eu tava lá do lado de lá. Sim. Entendeu? No terceiro partido do outro lado. E aí, eu conheci uma pessoa muito experiente, que era muito correto, né, que hoje, inclusive, faz parte do meu governo, que é o Sandro Coelho. Hoje ele é meu secretário de meio ambiente. E ele falou assim, olha, você não vai ser vereador. Eu falei, mas como assim? Eu tô com a campanha preparado. Ele falou, não, nós temos um projeto maior para Cacoal. Você tem uma missão para Cacoal. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falava, ele tá doido, né? Bebeu. Bebeu. Mas eu, muito inteligente, assim, Sim, não espantava ele, né? Sim. Porque se eu espantasse ele, eu não tinha como resolver mais, porque eu já tava dentro da eleição, E praticamente. nem ouvi também o que ele tinha pra dizer, né? Não, a gente conversava muito, mas eu não concordava com nada. Mas eu ficava fazendo cara de paisagem, entendeu? Eu falei, ó, lá na frente eu viro vereador. É possível? Será que eu não vou ser candidato? Fiquei 2 anos me preparando. Peraí. Seu celular. Tô doido pra comprar outro mesmo. Aí, Põe em cima da mesa aí, pode pôr em cima da mesa. olha como é que tá a tela dele. Troquei minha filha, 1 ano, quebrou. Aí eu desisti. Aí, gente, chegou o período dele. Aí eu era o vice-presidente do diretório. E ele era muito inteligente. Ele falou assim, você é meu vice-presidente, eu não posso ir na reunião, vai lá pra mim. Mas depois que eu fui entender, ele me colocava pra ir nas reuniões. Aí eu debati com o grupo da Glaucione. Na época eu debati com o grupo do Vasques. Entendeu? Então eu participei ativamente das construções. E aí nós tínhamos um candidato na época que era o Valdeci Lopes. Ele era candidato a prefeito. Goleiro? Não, o proprietário da TV Alamanda. Ah, tá. Valdeci Lopes. Ele era candidato a prefeito. Morenão. Ele era candidato a prefeito. E aí ele desistiu. Faltam 2 dias para eleição. Falou assim, olha, eu não tô bem, eu fiz um check-up e eu não sou candidato a prefeito de Cacoal. Aí a nossa adversária ficou sozinha. Aí ficou aquele dilema na cidade. Quem que é o candidato a prefeito? Quem que é o candidato a prefeito? E aí nós tínhamos o grupo de vereadores, porque a eleição é assim, você tem os vereadores e você tem o candidato a prefeito majoritário. Entendeu? Mas nós tínhamos poucos candidatos a vereador, porque nós só tínhamos 3 partidos. Do outro lado tinha 100 candidatos a vereador, nós tínhamos 25. Sim. Entendeu? Era muito pequeno para você ter uma pessoa acima de você, né? E aí acabou, porque ninguém de lá vinha para cá e ninguém daqui queria ir para lá. Isso em 2018. 16. 16. Aí o Fúria estava do nosso lado. Era o candidato a vereador mais forte. Ele já tinha mandato. Ele tava nesse grupo aí, pequeno Ele também. estava nesse grupo pequeno. Porque ele era do mesmo partido do Valdeci. Então eles estavam ligados. Ele entendeu? era... Ele era vereador final de mandato. Ele já tinha feito aquelas denúncias. Ele estava muito bem. Ele vinha buscar a reeleição. Ele era o vereador reeleito com mais votos, assim. A gente tinha certeza. Que ele ia ganhar. A gente tinha ele, a gente estava pequeno, mas a gente tinha ele do nosso lado. E aí, se eu fosse candidato a vereador, a gente ia junto e a gente ia fazer 2, 3. Aí eu pensava, ele vai na frente, eu vou ser o segundo colocado. Mais ou menos é assim que funciona. Né? Eu preciso me destacar aqui em segundo para mim alcançar junto com ele. Aí mudou tudo em agosto de 2016. Aí nós começamos a reunião de executivo. Aí nós sentamos numa mesa, lá na casa do Sandro, e aí ficou decidido o seguinte, falou, olha, nós vamos participar da eleição, nós vamos ter candidato a prefeito, e eu queria lhe fazer um convite, Fúria. Você aceita ser nosso candidato a prefeito? Aí eu tomou um choque, né? Porque estava com a eleição pronta de vereador. Ia ganhar. Ia ganhar. E aí ficou tudo em dúvida. Ele falou, e tem um porém. Ele falou assim, nós vamos buscar um vice, mas se a gente não encontrar um vice, o vice vai ter que ser do grupo. Porque não existe candidato a prefeito sem vice, né? E até então ali tranquilo, né? Acabou a reunião, aí depois teve uma segunda reunião, falando, olha, nós só temos 2 nomes. Uma é uma senhora e outra é você, Cássio. Você é o que mais se destaca do grupo. Eu falei, mas aí acabou os vereadores, porque a chance de ganhar é eu e ele. Entendeu? Como é que nós vamos fazer? Vai colocar vereador lá. Né? Como é que vai colocar vereador? Aí eu falei, rapaz... E sem um vereador que trabalha junto com o prefeito, não vai nada, né? Porque passa tudo pela Câmara. Pela Câmara, exatamente. Nós já íamos fazer poucos, né? Porque era pequeno o grupo. Sim. Aí ele falou assim, eu só preciso de uma dúvida. Se a gente conseguir convencer o então vereador Fúria a ser candidato a prefeito, você dá a sua palavra que você é vice dele? Aí eu falei, dou. E aí não pensei muito, sabe? Falei, dou minha palavra. Aí ele ficou 3 dias já negociando, fazendo as negociações políticas, e ninguém topou ser vice dele. Era uma loucura naquele momento, né? Aí eles me ligaram. Falou,
Não teve vice, não. Vai você. Vai você. Você topou, você deu sua palavra. Falei da minha palavra, tá vendo que palavra é forte? Mas o vice quem escolhe é o partido, não é por exemplo, o Fúria fala assim, eu quero fulano para ser meu vice. Mas aí que eu vou chegar. Isso aconteceu agora na eleição de 2020. Naquele momento foi uma costura política. Eu conhecer o prefeito Fúria, naquele momento, foi uma costura política. Foi uma imposição para ele. Falou, olha, o Cássio é... Porque assim, eram 2 partidos diferentes. Ele era de um partido, eu era de outro. Então, é o casamento. Sim. Entendeu? E naquele momento, houve o casamento do PRB com o PPS, que era o meu partido. E aí a gente se uniu. Enfim, aí veio a política, nós perdemos a eleição. A prefeita se elegeu naquela época com 19 mil votos. A gente ficou com 13. E aí era engraçado que o pessoal vocês não fizeram campanha, né? Foi bem curtinho. Nossa, foi de supetão, né? Essa história eu que lembro. eu te falei, ela é assim, porque ela surgiu desse jeito, numa mesa igual nós estamos aqui. Da desistência de um colega, nasceu a dupla. Nasceu a dupla desse jeito. E aí a gente fez campanha, não tínhamos recurso. Né? O pessoal falava que a gente faria 4 mil votos, nós fizemos 2 vezes mais, né? 8, 12, quase 13 mil votos. 13 mil votos. E nós saímos muito contentes. Todo mundo falava, vocês perderam ganhando. Sim, né? Vocês eu lembro. são um destaque para a política. Né? A prefeita já vinha buscando o 3º mandato. Né? E é assim mesmo. Chegou a vez dela, aceitem. E a gente aceitou. No outro dia eu estava trabalhando no despachante. Mas aí eu fiquei com aquela dor. Né? Eu falei, puxa, eu planejei 2 anos e não ganhei a política. Né? Será que eu errei? A maior dilema de quando você perde uma política é saber se você acertou ou se você errou. Né? E aí nós avançamos. Aí fiquei um tempo, fui cuidar das minhas coisas, procurei o prefeito Fúria mais uma vez, falei para ele, olha, eu vou continuar o meu projeto. Nós vamos andar junto ou nós vamos cada um seguir o seu caminho? O seu projeto do quê? De político. Tá. Não é a política. Seja vereador, o que fosse. Isso era em dezembro do mesmo ano ainda. Falei, nós vamos andar junto ou... Só isso que eu preciso saber de você. Sim. Aí ele falou, não, nós vamos andar junto. Falei, eu sou muito sozinho, né? Eu tô fora da política também, vamos buscar um projeto junto. E aí, 2 anos depois, que é o que acontece, a eleição de 2 anos, vinha a eleição para deputado. Né? E aí, como eu tinha acabado de iniciar a política, né? Tinha disputado o primeiro pleito com ele, eu já tinha sido vereador, né? Ele estava na majoritária, né? Ele falou assim, olha, eu preciso que você me ajude, vamos andar junto, né? Só que nós só temos um candidato na eleição de deputado, né? E aí eu concentrei todos os meus esforços para ajudá-lo. Né? Aí nós fomos 2 para um partido só. Eu me tornei o presidente do partido. Né? Eu coordenei a campanha dele, porque eu sempre gostei muito de papel, então nunca tive dificuldade com isso. E na hora de pedir voto, a gente ia pedir voto junto, falando o nome dele. Nosso deputado é o Fúria, a cidade precisa, nós saímos junto. E aí o pessoal achou muito legal, porque 2 anos depois eu ainda estava ali com ele, ajudando ele, mesmo ele sendo candidato. Né? E não me importava com isso, porque eu queria que a cidade ganhasse com a chegada dele, porque eu sabia a pessoa boa que ele era. Eu tive a oportunidade de ficar amigo dele. Né? 2 anos a gente convivendo ali. A gente precisava de gente nova também, Precisava de gente nova, exatamente. Não é rixa política, a gente quer que o trem vai pra frente, né? E aí você ajudando, as pessoas percebem que não tem essa rixa política, esse negócio, eu quero só pra mim, né? Exatamente. Não, esqueci totalmente de mim. Naquele momento eu esqueci totalmente de mim. Isso repercute no que você quer politicamente para a cidade, né, para onde você está trabalhando. Na verdade é o que você é realmente. Exatamente. É o que a pessoa vê de você. E aí as pessoas falaram, naquela época o pessoal falava, vocês vão fazer 4 mil votos, para prefeito nós temos 13, né? E aí nessa outra eleição, 2 anos depois, o pessoal falou, cientistas políticos, que a gente chama, né? Geralmente de esquina, de bate-papo, né? Não, agora vocês vão fazer 6 mil. Aí eu falei, tá bom. Aí nós fomos lá e repetimos de novo. Ele, candidato, daí, né? 12 mil votos e se elegeu deputado. E aí nós começamos um trabalho na Assembleia. E aí, para minha surpresa, tem uma estrutura, deputado tem uma estrutura, né? E tem um cargo muito importante que é o de chefe de gabinete. Na verdade, todo político tem ele, né? Ele falou, olha, eu queria te convidar para você ser meu chefe de gabinete. Eu falei, não, mas eu tenho meu comércio. Estou em Cacoal, agora teu mandato é a Porto Velho e volta, como é que nós vamos fazer? Ele falou, não, você me acompanha. Nós vamos 2 dias em Porto Velho, volta e vamos tocar. Entendeu? E aí nós ficamos mais 2 anos trabalhando. E meu comércio sempre ali, aberto. Mas aí eu acabei me afastando um pouco. Porque eu ia a Porto Velho, voltava, né? Não tinha jeito de estar todo dia ali. E aí quando foi em abril de 2020, ele falou, olha, nós vamos disputar a eleição de Cacoal. Como que funciona daí? Ele foi deputado por 2 anos, Isso. Aí ele disputou Ele tinha um mandato de 4. Isso. Se ele perder, ele fica deputado. Ele continuava deputado.
Porque ele não era executivo. Sai, é igual você falou, né? Muda tudo ali. 2 anos, fez 2 anos, deputado ganhou para prefeito, assumiu para prefeito. Porque o deputado ele tem a prerrogativa de ser candidato ao executivo. O executivo, quem executa tarefas, que é o prefeito, ele não tem a prerrogativa de ser candidato para um outro mandato. Ele tem que terminar o mandato dele. Né? Entendi. Mas o deputado não. O deputado ele tem essa prerrogativa de ser candidato a governador, ser candidato a presidente, ser candidato a prefeito. Né? Aí, no caso dele saindo, outra pessoa tinha que entrar para... Isso, aí chamado suplente. O suplente. Entendeu? Quem ficou em segundo lá... Essa portanto não entendo nada. Mas é interessante que o pessoal também... muita gente tem dúvida, né? Nada também. Então, assim, se ele perdesse, nós continuaríamos da mesma maneira, trabalhando como deputado. Né? E eu como chefe de gabinete dele. Mas aí nós falamos, nós vamos disputar a eleição. Se prepara. Aí nós ficamos em off. Né? E quando chegou o período eleitoral, novamente a gente registrou a nossa candidatura. E aí já foi mais difícil, porque eu já não era novidade. Eu já trabalhava com ele. É igual as pessoas verem você todos os dias, né? Vê o Arthur, vê a Tayane. E vê a Tayane e vê o Arthur. São duas pessoas, são uma só. Sim. E aí, Tayane, eu sofri muita resistência dos políticos. Né? Porque as pessoas falam, não, vamos colocar uma mulher, vamos colocar outra pessoa. E aí que eu agradeço o prefeito. O prefeito falou, não, eu vou fazer diferente. É aí a pergunta que você me perguntou, Arthur. Eu vou escolher o meu vice-prefeito. Meu vice-prefeito está há 4 anos comigo, conhece o meu perfil de trabalho, é uma pessoa da minha confiança. Por quê? Porque o vice-prefeito é quem assume uma prefeitura num momento de dificuldade. De caos, né? De caos, de saída, de viagem. Esse momento mesmo ele está viajando. Entendeu? Nós estamos há uma semana trabalhando. Né? Então, assim, tem que ser uma pessoa próxima. Sim. E aí foi a receita do sucesso. A gente registrou a candidatura de novo, 4 anos depois, administramos todos os nossos erros, nos preparamos e vencemos as eleições de forma expressiva demais, né? Foi. Maior votação da história de Cacoal, os 2 nascidos em Cacoal. O negócio com gosto político, com né? gosto político. A volta daquela derrota que tinha tido em 2016. O gostinho, né? da vitória. Eu acho que isso nunca aconteceu. Eu não conheço 2 candidatos que perderam juntos, que depois registraram a candidatura juntos e ganharam 4 anos depois. Eu conheço os que ganharam, que realmente buscaram outro mandato, mas o que perdeu para buscar ganhar depois, eu nunca tinha visto. É a garra, né? Então, assim, a gente tem muitas marcas boas. Né? Então, essa é a minha história política. É a vontade de estar na política, é a vontade de somar, é aquela paciência. Porque você está na polícia, você tem que gostar de pessoas. Não adianta eu ir para a polícia e não gostar de pessoas. É igual você ter um animalzinho, você tem que ser apaixonado por seu animalzinho. Né? Então, da mesma forma, você querer ajudar. Né? Entender os problemas. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para ele. Pode fazer. Você foi presidente de partido. Foi. Eu queria entender como que funciona. Como é que é, tipo assim, o povo, quero ser vereador, quero ser alguma coisa política, vai lá, se filia ao partido? Isso. Como que é? Tipo, se você recebe por isso, se tem uma normativa, sabe? Tem uma regra, normas, um regulamento, tem negócio regra, ali. tem estatuto. Como é que é? Você já associou? Não. Você já foi sócio? Não. Não, né? É parecido com uma associação. Você não ganha nada, você só se dedica e você cumpre tarefas. E você vê a legislação para a qual você fique apto a disputar a eleição. Por exemplo, antes, para você disputar qualquer pleito, você teria que ter residência de 1 ano na cidade, pelo menos 1 ano, e filiação 1 ano antes. Aí nós tivemos uma mini reforma eleitoral, em 2018, que diminuiu o prazo para 6 meses. A moradia permaneceu 1 ano, mas o prazo de filiação permaneceu, diminuiu para 6 meses. Por exemplo, se você quiser ser candidato ano que vem tem eleição. Aí você conta certinho, 2 de outubro menos 6 meses, vai dar ali 1º de abril. Então, até 1º de abril você tem que procurar um partido. Hoje, o Brasil tem mais de 35 partidos. Esquerda, direita, centro-direita, centro-esquerda, bandeira verde, bandeira vermelha. No PT lá, filho, é só você jogar sua carteira de trabalho que ele já... E a filiação hoje? Já se afilia. E a filiação hoje é algo muito simples. Se eu tiver uma foto do seu título e tiver o teu acordo, teu joinha no WhatsApp para me te filiar, se eu tiver acesso ao sistema, se eu for presidente de partido, eu posso te filiar e depois te mando sua certidão. A filiação é algo assim muito rápido. Sim. O que eu queria entender de tudo isso, tem uma filosofia para saber assim, eu me identifico com esse partido, com as causas que esse partido levanta, sei lá. Tem. Por exemplo, nós temos o site.com.br, né? E nós temos o site.org, que são organizações. Todo partido tem o teu site. Então você vai ali, pesquisa o número
ideologia, número de filiados no Brasil. Hoje eu estou no PP, Partido Progressista, número 11. Nós temos alinhamento com o presidente Bolsonaro, tem todos esses indicativos. O Wikipédia mesmo tem essas informações, sabe? Sim. É para saber, assim, vou me filiar a alguma coisa, tenho, sei lá, características políticas, gosto disso, mas será que eu tenho a mesma ideologia do partido, sabe? É interessante. Porque, assim, no meu ponto de Por vista exemplo, leigo das coisas, eu acho que isso é importante. É claro. Mas eu acho que tinha que ser um negócio, assim... Mas não é burocrático, mas um negócio mais sério. Como, por exemplo, a gente brincou aqui de jogar a carteira lá de trabalho na frente do PT, lá ele já vai e te filia ao partido. Certo. Na China, para você se afiliar ao partido, por exemplo, eu sou do partido, é uma honra ser do partido. Claro. E eu quero colocar a Tayane ou você. Não, eu quero colocar o Cássio. Aí eu chego lá e falo, ó, eu tenho uma pessoa para colocar... Como se fosse indicação. Para indicar no partido. Você se torna responsável. Aí você entra no partido. Se o Cássio fizer merda, ele responde e eu respondo também, pela minha indicação. Então não é qualquer um que entra. Aí você se torna corresponsável pela indicação. Sim, tem que ser um negócio... Eu tenho que saber realmente qual é o posicionamento político daquela pessoa, qual é a ideologia daquela pessoa, que tipo de ser humano é aquela pessoa, porque ele pode... E lá na China, você não vai responder processo. Você vai responder um paredão lá. Mas é porque nós temos 3 poderes, pessoal. Nós temos executivo, legislativo e judiciário. O executivo e o legislativo... Nesse momento só temos o judiciário. Então, e o judiciário é o único que você não chega por votos, né? Você faz concurso público, ou você é estagiário, enfim. O judiciário é assim. Agora, o executivo e o legislativo é por meio de voto. Né, é pela democracia. E nós partimos de um princípio no Brasil que, para você ser candidato político, basta você ser alfabetizado. Então, é por isso que a filiação é tão fácil. Por isso que o acesso a um político, a uma pessoa ser política, é tão simples. Né? Então, é mais ou menos nesse... A pena também não é muito... Por exemplo, o cara ganhou do partido, ele tem proteção... Ele não pode ser investigado. É a imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar. Tem um monte de coisa. Então já começa por aí. Então o judiciário, o Senado, ou a Câmara não pode fazer nada em relação àquela acusação que fulano de tal está fazendo. Se você for uma pessoa comum, se você estivesse respondendo um processo de primeiro grau, e aí você ganha uma eleição de deputado estadual, pelo menos, tá? O vereador não tem essa prerrogativa, o prefeito também não. De deputado estadual acima, né, ou Câmara Federal, você tem essa imunidade parlamentar, sim. É uma legislação antiga, né? E como é que está o encaminhamento? Mas você sabe por quê? Tudo tem um motivo. É porque, assim, qual que era o objetivo da imunidade parlamentar? Não era o cara se proteger dos problemas. Era o contrário. Era encorajar o teu representante a não se intimidar pelas ações que ele defende. Sim. Você entendeu? Sim. Tipo, a pessoa não ter medo de sofrer por uma opinião. Porque você vai lá na tribuna e você fala, aquele cara não sei o que, tá vendo, presidente? O senhor errou, tal. E aí, se ele se sentir ofendido, se ele for uma pessoa comum, o que é que o presidente faria? Vou processar esse cara. O primeiro que eu processar, para de falar. Vai servir de exemplo para os outros. Então, esse é o objetivo da imunidade parlamentar. É proteger o político que tem mandato a ter coragem de falar. Só que aí, no meio disso, você tem outros benefícios, que é não ser processado, enfim. E aí, praticamente, desvirtuou o negócio. Como que tá o alinhamento hoje aqui de Cacoal? Qual que é a expectativa aí? A gente colocando até as eleições do ano que vem, por exemplo, se o Bolsonaro ganhar, isso vai ser prejudicial em que setor, o que vai mudar aqui a política e a economia do próprio Cacoal. Se o Lula ganhar, e aí, o que vai ser? Vocês pensam sobre isso? Você tem que pensar, né? Pensa, porque eu te falei lá, lembra que eu te falei? A gente está até na metade com o governo e depois troca no meio, a gente tem que fazer adaptações. Realmente a gente pensa no alinhamento, governo e presidência. E isso é muito defendido nas eleições. Né? Hoje nós temos um governo Rondônia e Bolsonaro, nós temos um prefeito Bolsonaro, né, vice-prefeito também, e nós temos um presidente, que é o Bolsonaro. Né? Então eu penso o seguinte, se o Bolsonaro se reeleger, mais ou menos o cenário que nós estamos vivendo hoje será mantido, né, com chegada de novos números. Né, o máximo que seria, porque seria a quantidade de um governo. Agora, se houver uma troca de poder, né, e há muito tempo eu não vejo um presidente se reeleger,
é o que nós estávamos falando do Instituto da Reeleição, maioria se reelege, né? Se ele não se reeleger, aí nós vamos ter uma mudança de governo. Eu acredito que um governo mais social, né, voltado para a distribuição de rendas, o que a gente já viu. Né? O PT já governou o Brasil. Né? Então, eu acredito que nesse sentido, mas nós não teríamos dificuldade, porque o político, depois que ganha, ele tem que atender a população. Eu posso não ser fã dele, mas eu vou bater lá na porta dele e falar, presidente, o senhor precisa continuar mandando os recursos federais para Cacoal. Presidente, a gente precisa continuar a obra que estava em andamento, que falta a última parcela. Era isso que eu queria perguntar. Você entendeu? Se o Bolsonaro perdeu, o seu recurso continua vindo? Continua vindo. Porque assim, né? Porque chama assim, ó, eu vou te explicar. É interessante eu falar, porque aí vocês vão entender. Pode falar, com vontade. Chama emendas impositivas, recurso impositivo. O que é impositivo? É imposto. Então não é porque por vontade. Não quero mandar. Não vou mandar porque o Cássio eu queria que fosse um branquinho, ele é moreno, entendeu? Não é isso. É impositivo, é imposto àquele município. Então vai chegar. Entendeu? Os recursos vão chegar. A não ser que seja um projeto do presidente. Entendeu? Fala assim, isso aqui é personalizado, isso aqui é meu. Esse projeto aqui das armas, por exemplo. Esse projeto nasceu no meu governo. E vamos supor que ele enviasse arma para os municípios. Aí o próximo presidente fala, não, eu não vou enviar mais arma para os municípios. Você entendeu como é que é? Aí isso poderia parar. Mas se for algo que é destinado à saúde, se for algo que é destinado à educação, se for algo que é destinado à segurança pública, não para. Entendeu? Que é mais para a população mesmo, é mais para a população, entendeu? Porque no governo existe duas esferas. Aquilo que não pode parar, que é essencial, que a gente chama de essencial, e aquilo que já é mais ações mesmo de política, né? Que é perfil daí da pessoa, né? Sim, entendi. Não sei se você dá meio por dentro ali o que acontece na Argentina, ali, do lado nosso. Você acha, na sua opinião política, você que está vivendo lá dentro, você que olha tudo, se o Lula ganhasse, você acha que a gente tem algum tipo de chance de chegar perto do que a Argentina está sofrendo? Por exemplo, dólar alto, inflação alta, recessão econômica, imposto de produto fixo, aquele preço tem que ser vendido por aquele preço, não importa se o empresário está tomando prejuízo ou não. Você acha que pode acontecer? Mas a gente não está vivendo. Não, a gente não tá vivendo isso ainda, não. A gente não é, tá vivendo. Tem inflação alta, tem dólar alto. Inclusive mas a inflação... Inclusive, hoje eu amanheci com o jornal falando que nós estamos com a inflação maior de outubro dos últimos 15 anos. A inflação hoje tá muito alta, só que lá na Argentina tá em 56%. Mas você quer saber se vai piorar mais? Eu quero saber se vai mais. Chegar lá, porque se a gente pegar aí em 2015, a Argentina era 5-1, e nessa época, a Argentina era a segunda melhor economia da América Latina. Nessa época, de 2015. E aí, entrou aquele cara. E aí, o cara começou a fazer um monte de coisa. Veio pandemia e tal. E aí, começou a fazer um governo mais voltado ao populismo. Imprimir dinheiro. Deixar de sair recurso do próprio país para ir para outro país. Por exemplo, trocar peso argentino por dólar. E aí, o cara começou a fechar todo o país. Hoje, na casa de câmbio, tá 100 pesos a $1. E lá dentro, você consegue achar até 200, 300 no cambista, assim, me dá aí $1. É 300 pesos, 250 pesos a $1. Então, e a inflação tá em 56%. O título público hoje aqui tá o quê? A taxa Selic tá em 7,75. Lá tá em 80, 70 e alguma coisa. Então, quem é que vai investir num país desse? Como é que vai sair desse panorama? E aí você, como político, você acha que a gente corre esse risco de chegar lá? Não. Com bastante segurança eu vou te falar isso. E eu vou te justificar por quê. Porque o nosso país é extremamente produtivo. O nosso país tem uma produção agrícola muito forte. E aí, se você parar para pensar na produção agrícola, o que a Argentina produz? A Argentina tem agrícola muito forte também, só que, por exemplo... A Argentina só produz trigo. E aí, só que eles fizeram o seguinte... Na Argentina, eles evitaram de sair externamente para atender a população internamente. Só que aí o cara falou assim, o presidente, isso daqui tem que chegar na prateleira X. Não importa se você que é agricultor, você que está tramitando ali até chegar no mercado, vai ter prejuízo. A população tem que vender por isso. Aí o que acontece? O cara tira mas você sabe o que o presidente está fazendo? Ele está tentando fazer uma política de controle de algo que não tem mais controle. Nós tivemos um momento no Brasil que nós tivemos que trocar o cruzeiro pelo real.
10 vezes for trocado ainda, até chegar em real. Eu estudei muito sobre isso. Então foi ali que nós colocamos R$1 o dólar, R$1 o real. Sim, Né? Estava Um por um. Um por um. E aí hoje nós não temos mais essa realidade. Mas se você parar para pensar o tempo que nós já temos a moeda real em 27 anos. 27 anos é um sucesso. É praticamente o tempo da Constituição nossa. Você considera um sucesso? É muito, não. Considero. Eu não considero. O real considero. Eu não considero. O quê? O real. O real é um sucesso. A moeda Ah, real. Sucesso. Porque Quando que foi 1 para 1? quando ela saiu, No começo. 1994. Até 99 foi muito controlado. Depois que a gente começou Depois começa a perder o poder de compra, o governo começa a imprimir mais dinheiro. E aí a gente vê a moeda da Argentina, nem se compara. Na verdade, todas as moedas aqui da nossa região da América do Sul, elas são super desvalorizadas. O real é a melhor moeda, né? A Argentina trocou 8 vezes a moeda, cortando 0. Tipo, 12 mil alguma coisa, 1 milhão, não sei o quê. O Brasil trocou 10 vezes. Essa é a 10ª tentativa e deu certo. E aí, tipo, eu sou um cara que gosto muito de me proteger. Certo. Por exemplo, o dólar hoje Você coloca seu dinheiro na poupança? Não. Tá vendo? É quase uma morte. Essa pergunta era importante. Cara. Você não esperava essa pergunta. Não, Daqui a pouco eu vou começar a te entrevistar. Inclusive, eu fui no banco esses dias, cara, e aí eu fui resolver um negócio lá e a mulher falou assim para um senhor que a poupança era o melhor investimento que ele tinha no momento. E hoje, se a gente for pegar o rendimento da poupança, tá 70% da taxa Selic, né? Então vai ser 7,75 vezes 70%, você divide por 12 aí, vai dar alguma coisa. Mas a inflação tá 10%. Só que para você ter esse rendimento aí de 0,6, você tem que deixar seu dinheiro fazer aniversário lá. Você não pode movimentar ele durante os 30 dias. E ela não falou isso. Ela só falou, não, poupança é o melhor investimento para o senhor deixar seu dinheiro. Ela não falou também que o dinheiro da poupança do Brasil financia construções de casas, né? Pois é. Mas... Ele quis morrer, né? Não, mas aí... Só que se todo mundo que tem dinheiro na poupança, assim, todo mundo vai resgatar. Não existe. Mas aí o fundo de garantia também faz isso. Até R$70 mil. Não, se mas tiver aí, mais de R$70 mil. Mas todo fundo de garantia é usado para construção civil. Então, porque... sim, mas o seu resgate. Ah, tá. Seu resgate, se for superior. Então eu ia te dar a dica, não coloque mais de R$70 mil na poupança. Mas pode investir na poupança. Não, pode. É que não é regra. O bom do podcast é isso, né? Você cara. Nossa, já pode tudo aqui. Aí, tipo, por exemplo, na poupança, eu não gosto de deixar o dinheiro na poupança por conta da desvalorização que a gente tem. Sendo que, por exemplo, no Nubank, você tem essa rentabilidade diária, né? Você não tem uma rentabilidade de 30 dias, por exemplo. Na Caixa Econômica, se você deixar R$100, você vai ter essa rentabilidade só no dia que você deixou isso, daqui 30 dias, e não pode movimentar. Tipo, precisei de R$2, vou lá comprar uma coca. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de título de capitalização. Você faz isso? Não. Cara, você vai lá, todo mês debita R$70 da sua conta. R$70. Você não percebe, quando você pensar que não, já foi. Aí depois você vai lá e você faz o resgate. Além de você estar participando dos prêmiozinhos, eu nunca ganhei, mas fica lá, alguém ganha, né? Sim. Você vai lá e resgata 3, 4 mil. Entendeu? E você não tem perca. Era um dinheiro que... você não sente ele. Só que, assim, que é diferente de uma pessoa... E aí você faz ele, por exemplo, de 60 meses. É que é diferente de uma pessoa que, sei lá, vendeu uma casa por R$1 milhão. Que já tem um montante. Montante. Aí você tá pensando numa forma de juntar o dinheiro. Sem perceber. Agora, e aí vai te servir de reserva no momento de emergência. Isso, porque não tem regra para você resgatar dinheiro de capitalização. Você não tem penalidade. Então, mas aí, tipo, voltando ao assunto lá da Argentina. Por isso que eu acho que na minha visão, tenho o real muito instável diante de uma política que a gente está vivendo, possível volta do Lula, judiciário praticamente mandando no país inteiro, inflação um pouco alta. Isso gera um posto de, quando a gente está com inflação alta, o que o governo vai fazer? Ele vai ter que vender títulos públicos para manter o negócio dele ou aumentar os impostos. Isso geralmente pega a gente, os empresários. Eu vou te falar um negócio que hoje... Você sabe o que me preocupa mais nessa eleição do ano que vem? Não é nem a economia. Você vai ver o que vai ficar em debate o ano que vem. O que vai ficar em debate o ano que vem é o patriotismo e as questões religiosas. Por mais que não se misture religião com a política, o que vai estar em questão o ano que vem nessa eleição é a questão religiosa.
Mas são os principais motivos de problemas, né? Eu não tenho medo de uma troca de governo, né? Eu não tenho medo de uma troca de governo no ano que vem em relação ao que possa acontecer com a economia. Porque a economia é algo que funciona. Né? Se você só, por exemplo, um novo presidente, ele vai lá e corta... Hoje nós temos um carro popular a 70, 80 mil. Quem pode comprar um carro popular a 70, 80 mil? Sim. Classe média para cima só, né? Então, E olha lá, né? Com muito sufoco. e aí se nós tivéssemos um presidente arrojado, não que o nosso não seja, mas eu que voltasse os olhos para esse ponto especificamente que eu estou falando, assim, eu consigo liberar uma plataforma de preço aqui de carro a 40 mil reais. Você entendeu? É isso que o cara, que o presidente consegue fazer com uma economia. Mas a economia por si só, ela caminha. Mas ele consegue? Um presidente consegue fazer isso? Consegue. Porque ele quer fazer? Por exemplo, Mas por que você que tira a não tributação do funciona, governo então? federal. mas por aí que não que vai para chega câmera. na gente? Mas aí Porque não vai você pra câmera esbarra em daí. um problema chamado empresas fabricantes. A empresa... Então não é A empresa vai lá no deputado. A empresa vai lá no gabinete e Isso. fala assim, eu vou desempregar 250 mil pessoas se você der o desconto no meu lucro aí. E aí? Como é que você vai fazer? Então as pessoas Você até fica pensando no desemprego, Uhum. porque o prefeito e o governo, ou o presidente, ele não dá emprego. Ele não tem uma máquina de fazer emprego. Quem dá emprego é a produção, é a indústria. Né? Então, Comércio, né? o que você, ele como político, possibilita, né? o que você, como político, tem que fazer? Facilitar a vida do empresário para que ele fique vivo. É por isso que você não vê o corte no valor do veículo. Entendeu? Porque o empresário, ele vai te alegar que vai sentir isso. Entendeu? Mas se você fala, não, eu vou diminuir, e em contrapartida eu vou te tirar uns impostos que você paga no final do ano que lhe dobram, você consegue. Vamos pegar um exemplo, então, aí da Petrobras. A gente hoje está pagando aí R$ 7,20 na aditivada. O que poderia ser feito? A Petrobras, ela é a sociedade de economia mista, se eu não estou enganado. Não, 50% do governo, 50% dos então outros, você 51%. você tem acionistas, então você não tem controle sobre a Petrobras. Mas Quando eu vejo as ações do governo em cima da Petrobras, tá chovendo no molhado. Mas você não acha que, por exemplo, em 2017 o Temer foi lá e deu uma canetada e falou assim, Petrobras agora vai ser cotada em dólar. Tudo que for exportado tanto para Foi uma tentativa dele, Arthur. Mas aí... Foi uma tentativa dele. Mas aí- Em não estatizar. Em não tirar ela do governo, foi uma tentativa dele de controlar ela pelo dólar, porque o dólar é a moeda mais forte que nós temos no mundo. Então ele não errou nisso. Eu não acho que ele errou nisso. O erro é você falar que você manda aqui no Cacoalville. Você manda. não. Mas aí, por exemplo... Entendeu? Você participa, você tem uma unidade aqui, mas você não manda. Você emite opiniões. Então a Petrobras é desse jeito. Ninguém manda na Petrobras. Entendeu? Então não há controle sobre o combustível. Meu Deus. Não há. Mas você não acha que o governo poderia... não sei também, porque hoje a gente vive uma economia neoclássica, né? É uma economia... É um capitalismo monopolizado. Por exemplo, uma empresa de fora que mexe com petróleo não consegue vir trabalhar aqui no Brasil, porque os encargos que ela ia ter... Por causa da política de investimento que está vigente no país. Isso. É muito mais alto do que para a Petrobras. Porque nós temos autossuficiência, nós produzimos suficiente. Então por que você vai abrir para uma empresa vir se você sozinho consegue? Para reduzir custo? Para reduzir custo. Porque, por exemplo... Então, mas quando você reduz o custo e abre para uma empresa de fora vir, você mata o seu. Não, mas aí gera concorrente. Gera concorrência. Minha vontade que fosse. Porque, por exemplo, hoje a gente paga 28 alguma coisa de por cento em cima do imposto federal quando sai a gasolina na refinaria. Ela chega na distribuidora, vamos pegar aqui, eu acho que o Rondônia, 26% de ICMS na distribuidora. Certo. Depois tem o preço de pauta, que o cara do posto tem que calcular em cima para adicionar isso. No final sai esse valor de 7 alguma coisa. Se a Petrobras fosse desconectada do dólar, porque eu não ganho dólar, eu ganho real. Então eu acho que, porque na saída do valor do litro lá é cotado em dólar. Então, o dólar tá X, a cotação daquela litragem vai sair pro povo brasileiro X dólares. Transformado em real, 2 e alguma coisa. Não vai ser mais dólar, tem que ser real. E um preço realista pro preço brasileiro. Porque hoje esses R$7 aí tá fora da realidade. Tirar os impostos, tipo... federal, pelo menos o federal, eu acho que o estadual é importante, e esse preço de pauta, cara, eu não sei se você já entende, assim, mais ou menos como que funciona a tributação em cima da gasolina, mas é muita coisa, cara.
Nossa, eu sei que o presidente não consegue fazer nada sozinho, né? E isso Mas ele não consegue fazer nada sozinho porque é uma estatal ou porque ele não consegue mesmo? Porque tem muitas coisas fora só do presidente. Como, por exemplo, tem muita grana de acionista vinculado eles à controlam o Petrobras. valor. Aí esse pessoal que tem acionista, que geralmente tem muita empresa, o que acontece? Eles controlam o pessoal lá, os deputados federal, os senadores, controlam, meu bem, não é em relação, a gente pode pensar lá nos Estados Unidos, Facebook. O Facebook fala assim, eu vou eleger o Cássio. O que ele faz? Marketing, Facebook, Instagram, Facebook, Instagram, Facebook, Instagram. Quando ele se reelegeu, quando ele está eleito, ele vai trabalhar para quem? Para mim, sou o Facebook. Por quê? Porque ele vai evitar que aquilo entre concorrência para competir comigo. Por exemplo, uma empresa pequena está fazendo a mesma coisa que o Facebook, está criando uma plataforma e tal. O deputado que ele elegeu vai votar contra aquilo para proteger ele, porque ele vai se reeleger por conta do Facebook. Então, na verdade, naquele momento, ele foi o parceiro, amigo. Então a Petrobras funciona mais ou menos desse jeito. Então envolve questões políticas, um monte de coisa. Mas enfim, Não, mas a gente estava falando de o que realmente o presidente pode fazer, né? Porque, meu Deus, por exemplo, alguém precisa resolver isso, porque aonde que vai chegar a gasolina? Você acha que vai bater entende? R$10? Porque, aí você para pra pensar. Não. Ai, Deus amém, né? Você para pra pensar. A gente paga R$7,25. Quanto que o povo do Paraguai tá pagando na gasolina? Paraguai, não. 4 e alguma coisa ali na Bolívia. Então... É a mesma gasolina que sai do Brasil, cara. Então, é uma coisa assim, eu entendo que não é só o presidente que faz as coisas, né? Tem muitos outros fatores. Mas que, cara, numa canetada, velho, podia resolver isso, né? Mas ele não consegue resolver por conta de muitas coisas que tem envolvimento, né? Economia, tem... por exemplo, a Petrobras liberou 3 bilhões de dividendos. 51% é do governo. O próprio governo deve a Petrobras. O próprio governo vai ganhar os dividendos da Petrobras. Entendeu? É complexo, né? Você quer dar uma opinião sobre isso? Ou a gente... Não, é só saber, como é que isso interfere quando tiver o novo, né, lá. Entrar o novo presidente, ou que manter, Qual que é a estratégia política do Fúria hoje? Por exemplo, para Cacoal. O que ele está focando hoje mais? Saúde... Educação, estrada... Na verdade, o nosso governo é um governo muito popular, no sentido de que a gente nós queremos as pessoas próximas do nosso governo. Popular quando você fala sociedade, sim. Ações. Eu digo de ações que antes as pessoas viam como dificuldade e hoje são mais fáceis. Por exemplo, você teve dificuldade para falar comigo? Não. É mais ou menos o que a gente defende no nosso governo. Você não pode ter dificuldade de saúde pública, você não pode ter dificuldade a ofertar uma educação de qualidade para as pessoas. Porque eu estou num momento que eu não posso reclamar. Eu tenho aqui para fazer. Então eu saí de pessoa comum para mandatário. Mandatário. A gente manda no município. Essa é a verdade. Então, quando você delega uma função a um secretário, você tem que cobrar dele depois. Entendeu? Por exemplo, secretário, eu preciso que você faça um estudo para a gente adquirir materiais didáticos de qualidade para os alunos da nossa escola. Isso foi uma determinação que nós demos para o secretário de Educação no começo do mandato. Em agosto, as escolas e as apostilas estavam entregues. Todas as escolas municipais de Cacoal. A mesma apostila que você estuda no SESI, no ensino privado hoje, que isso aconteceu há anos em Cacoal, é a mesma da minha rede pública hoje. Então, se você falar para mim, eu não consigo mais deixar meu filho na escola particular, eu vou te ofertar um ensino semelhante. Às vezes até com o mesmo professor, que ele divide carga horária na rede privada e pública com o mesmo material hoje. Então, é isso que nós temos feito. Quando eu digo de governo popular, é isso. É o que todos alcancem. O que a gente prefere, o que a gente mais gosta hoje é de atender todos em uma ação só. Quando você monta um hospital de campanha em 12 dias, igual nós montamos, eu permiti que o comércio de todo mundo ficasse aberto. Eu não poderia deixar um comércio aberto se eu não tivesse saúde para oferecer. E eu não podia depender do Estado para me fazer graça deixando o comércio aberto. Então eu enfrentei, junto com o prefeito, uma guerra mantendo o comércio aberto, mas eu tinha a minha própria saúde
para oferecer para os munícipes de Cacoal. Você fala isso na pandemia, no caso. Na pandemia, em janeiro, nós assumimos uma gestão em pandemia. Sim. Eu não sei o que é governar fora da pandemia. Sim, E o prefeito diz a mesma coisa. Agora que nós, de 60 dias para cá, nós estamos vivendo, sim. né? Tá Eu tentando voltar, né? Tentando voltar, entendeu? Então, se nós montamos um hospital, nós oferecemos leitos de qualidade, nós temos ele até hoje funcionando, não fechamos. E quantos hospitais já fecharam no Brasil de Covid? Vários. O nosso está lá funcionando perfeitamente. Mesmo tendo 50 casos hoje em Rondônia, em Cacoal. E em atende- tratamento. E atende vários lugares, né? Não é só Cacoal, regional, né? Que é região de saúde. Atendo vários lugares. Eu nunca recusei um atendimento. Uma pessoa está doente, ela precisa entrar no hospital. Isso é lei. Você chega na porta do hospital particular, eles têm que te atender. Depois você resolve como você vai pagar. Mas que eles têm que te atender, eles têm que te atender. Agora, você imagina no público, com o hospital pronto de Covid. A pessoa vinha lá de Rondolândia, no Mato Grosso, parava a ambulância na porta. Eu vou falar para ele que eu não vou atendê-lo? Sim, Isso é um crime. sim. Entendeu? Então, por isso nós temos lei que nos ampara e A gente atendeu região e atendeu fora de região também, né? fora de região também. Uhum. Né? Interestadual, né? Que Rondolândia é Mato Grosso, né? Uhum. Então, nós tivemos até casos de fora. Tive um caso de uma pessoa que pegou uma aeronave ali do interior do Mato Grosso, com Selvan, se eu não estou enganado, desceu em Pimenta Bueno sem regulação, sem destino correto, assim, e de Pimenta, a pessoa ligou desesperada, eu encaminhei uma ambulância para lá para que a gente desse um suporte, até chegar ao hospital, e depois nós documentamos tudo isso. Então, assim, mas na hora da saúde mesmo, você não pode esperar, a saúde não espera. Sim. Toda hora chega uma pessoa precisando aqui de atendimento, perguntando, as pessoas ainda têm um medo se o hospital público funciona, né? As pessoas criou aquela imagem. Ontem a pessoa me perguntou, tem médico pediatra lá para minha filha no materno? Eu falei, claro que tem. Tem 2 lá, pode chegar lá. Mas o pessoal hoje tem muita ideia. É porque, assim, na internet você vê, tem cara aí que tá fazendo assim, ó, chega no hospital, a galera tá dormindo, médico tá dormindo lá, bateu o ponto 7 horas, 9 horas ele já tá dormindo. E aí o pessoal acha que isso Funciona acontece sempre, no Brasil todo lugar do inteiro, mesmo né? jeito. Inteiro, entendeu? Mas tem locais que vão ter esse tipo de coisa. Exatamente. Não, e a gente sabe que também não é só flores, né? Tem Não, médico, não, mas assim, tem... vocês não têm problema um de outro? Claro que eu Claro. tenho, claro que eu tenho. Mas assim, em relação ao que já foi visto em Cacoal, em relação à nossa realidade hoje eu estou reformando o maior hospital nosso, que é o materno infantil. Você passa lá na frente, você vai ver obras sendo feitas. Materno infantil é ao lado CESP. perto do banco? É, o CESP, antigo aham. CESP. Você pode E passar aquele lá, você vai hospital ver. que disse que ia fazer lá no Greenville, tem projeto pra isso? Aquele hospital, ele vai ser um hospital nosso no futuro. Só que ele é um hospital que vem proveniente do governo federal. Mas vai ser hospital mesmo? Ele será um grande hospital. Grande hospital. Ele será um grande hospital de 17 torres. Ele tem 7 torres, 7 blocos. Cara, ia ser bom ali pra dar uma fomentada ali no Greenville, Vai ser, né? mas eu preciso que o governo federal me entregue ele. E aí o procedimento de manutenção é meu, o médico é meu, Sim. né? A qualidade do atendimento é minha. Então você entende? A Porque administração é sua. a administração é minha. O investimento é do Municipal, governo então. federal. É uma gerência municipal. gerência municipal. Eu vou ter muita dificuldade. E da onde vem a verba? Vai vir verba do federal pra custear? Eu vou buscar isso. Ele leva a ideia. Porque é um hospital muito grande. Depois que ele ficar pronto com o dinheiro do governo federal, eu vou a Brasília, a Porto Velho, para buscar os parceiros, porque eu tenho certeza que naquele hospital, que é enorme, eu vou ter pessoas de todo o estado de Rondônia procurando atendimento. Aí eu não vou conseguir só eu, município de Cacoal, administrá-lo. Aí eu vou precisar de parceria. Entendeu? Então, no futuro, eu acredito que aquele hospital nós vamos entregar no final do mandato, se tudo der certo. Porque a obra está em 50% da obra. Esse que você tá falando aqui perto do banco, né? Não, eu tô falando do lado do Greenfield. Perto do Greenville? Então, mas no final desse mandato aqui agora, tipo, daqui 2 anos, você acha? Pelo menos a estrutura tem que estar pronta. A não ser que Porque a verba tá vindo. A verba pra fazer. vem. Hoje nós não estamos no melhor momento da verba, porque precisa de gestão para que a celeridade aconteça. Entendeu? Mas está vindo. Bem pouquinho, mas está vindo. Vamos conectar Outra coisa aqui. Por exemplo, vamos fazer um hospital lá em Cacoal. Aí eles falam assim, vamos demandar tanto. E pode reduzir esse valor? Por exemplo, começou mandando 1 milhão. Um exemplo. Eles podem, ao longo do tempo, ir diminuindo? Você sabe o que aconteceu? É porque assim, você prevê, aquele hospital foi previsto 7 milhões. Hoje, para me terminar ele, eu preciso de mais 7.
Entendeu? Aí nós vamos voltar no que nós estávamos falando, economia. Não, mas também... Entendeu? Então eu tenho um ano atrás era um preço, né? Também por isso, né? E o Você planejamento, entendeu? às vezes, também, né? A gente sabe, a gente construiu uma casa, a gente sabe que a gente faz um cálculo em cima de um negócio que você gasta, você pode colocar aí 20% a mais do que você ia gastar, do que você fez de planejamento, Isso, né? isso. Então, Deixa eu conectar um outro negócio aqui. Hum. A gente conversou aqui semana retrasada com a Joyce do Vira-Lata Vira Amor. E a gente perguntou várias coisas, né? Como que a prefeitura está alinhada em relação a isso, se a estrutura é deles ou é da prefeitura, enfim, fui perguntando. Como que é? Assim, ela me respondeu, ela respondeu até onde que ela podia, mas tem muita coisa que ela não sabia, né? Você, hoje, a prefeitura... Você acha que a prefeitura não tinha que andar lado a lado com esse instituto? Como, por exemplo, fornecer uma estrutura melhor, equipamentos ali, enfim. É porque a zoonose, ela poderia fazer esse trabalho que não sei se eu tô falando bobeira, mas ela poderia fazer esse trabalho e não tem isso a nível municipal, né? A zoonose não faz isso, né? De recolher o animal, Ou só até um mesmo, negócio de raiva, ou até lá, mesmo né? com verba, por exemplo, porque lá eles têm dificuldade, né? De ração, remédio, manter ali energia, enfim. Você acha que a prefeitura não podia dar uma ajuda tipo, ajudar que eu falo é assim, ajudar sempre com ter um valor específico para manter ali pelo menos o básico para eles e uma estrutura melhorada? Vamos lá, deixa eu te explicar. Nós temos um tempinho para explicar, né? Esse assunto ele é muito... Pode ficar à vontade. Ele é um assunto, assim, que envolve o sentimento das pessoas, né? Tava falando do teu bichinho aqui quando eu cheguei, chamei de filho, né? Teu filhinho. Então, assim, Vira-Lata Vira Amor, ele ganhou nossa admiração pelo trabalho que faz, né? A gente eu vejo as publicações. E aí, quando a gente chegou na prefeitura, a gente entendeu muitas coisas. Por exemplo, a zoonose. A zoonose, pouca gente sabe disso, mas a zoonose é ligada à Secretaria de Saúde. Sim, para É um órgão controle da raiva, né? Controle da raiva, controle de doenças animais. Então, assim, não é todo bichinho que eu capturo que tem doença. Então, eu misturar o bichinho capturado, fragilizado, com o que tem doença, e o poder público estou cometendo um crime, né? Ou um erro. Eu estou cometendo um erro. O Vira-Lata Vira Amor nasceu de meninas que querem cuidar dos bichinhos. E eles foram documentando, se organizando. É uma entidade. Assim como amanhã pode nascer outra. Entendeu? Nada impede que outra nasça no município. Então, quando eu estou no mandato, eu tenho que ter muita cautela em relação às parcerias que eu faço. Por exemplo, eu já consegui fazer uma parceria com o Vira-Lata Vira Amor na conta de água. Qualquer munícipe de Cacoal, via prefeitura, acreditar no pagamento da conta de água e lá colocar R$1, R$2, R$5. O que nós fazemos como prefeitura? Tiramos aquele R$1 e já destinamos direto na conta do Vira-Lata Vira Amor. E já é uma ação nossa, da prefeitura, de gestão Adailton Fury e Cássio Góes. Entendeu? Então, isso já ajudou muito. Isso só era feito com o Cernic, de Cacoal, que cuida de crianças. Então, esse primeiro passo eu já consegui ajudar o Vira-Lata Vira Amor. Segundo passo. Hoje eles estão na estrutura ali daquele local de festas do CTG, né? Eles até não gostam que falam muito. Não é lá não, tá, gente? Não, é perto lá. Aparece lá mas por que eu comentei? Porque hoje, depois daquele vendaval, muita gente ajudou, né? Muita gente sabe que o local é lá. Então, assim, nós, Prefeitura de Cacoal, ajudamos. Né? Eles arrecadaram, a mão de obra foi nossa. Tenho legalidade para fazer isso. Eu tenho legalidade para vir arrumar aqui hoje um bueiro na frente da sua casa se você comprar o material. Entendeu? Então eu tenho que saber o que eu posso fazer quando eu estou com a máquina pública. Né? Porque, na verdade, eu teria que cuidar desses animais. Então isso que eu queria saber. Não é uma... Mas eu não poderia cuidar pela zoonose. É então, isso que eu quero te explicar. Não, eu quero saber isso. Entendeu? Eu teria que ter um hospital veterinário. Exatamente. Que já foi buscado verba para isso, que ninguém nunca pensou nisso. Nós estamos com várias gestões que não cuidou disso. Então, nós estamos no primeiro ano de mandato e ainda não deu tempo de eu construir um hospital veterinário. Você consegue entender isso? Eu queria saber isso mesmo.
Entendeu? Então, assim, aí o que nós já conseguimos? Olha a boa notícia, eles já foram informados disso. Nós conseguimos um recurso, aí que entra deputado. Conseguiu um recurso do deputado Léo Moraes, que é apaixonado pela causa animal, ele é da capital, né? Por meio do vereador Toninho do Jesus, ele destinou R$300 mil para a compra de um castramóvel, por exemplo. Entendeu? Então o castramóvel já vai me evitar aqui aquele nascimento não esperado. Castramóvel, o controle, né? Castrar. Tá, mas seria um carro, alguma coisa? O castramóvel. Uma ambulância? É como se fosse uma ambulância, mas é um mini centro cirúrgico para você colocar o animalzinho de rua ali, fazer o corte e deixar ele se recuperando. Isso tem custos. Deixar ele se recuperando o quê? Na rua? Não, por exemplo, nós temos o Vira-Lata Vira-Amor hoje. Entendi. Entendeu? Mas, por exemplo, Vira-Lata Vira-Amor não tem condições hoje de comprar um castramóvel. Não. Então o poder público já ajudou. E nem de colocar todos os animais de recuperação lá dentro, né? Você entendeu? Então, assim, eu não, se você me perguntar assim, vocês podem manter o Vira-Lata Vira-Amor, eu não posso. Porque se abrir outro, eu tenho que manter outro. Sim. Se abrir outro, eu tenho que manter. Você consegue entender? É o princípio do equilíbrio. Não, é o que eu queria entender. É isso mesmo. Até onde o município tem responsabilidades em relação aos animais de rua, sabe? Eu queria entender mesmo. Não, eu teria que ter o local, mas como eu não tenho o local, eu só posso fazer parcerias. Sim, entendi. Então, assim, por exemplo, o prefeito tem uma popularidade enorme. Então, quando ele, político, levanta o nome de um Vira-Lata Vira-Amor, como ele levantou, e divulgou nas redes sociais dele, ele arrecadou muito. Sim. Né? O prefeito da cidade que pediu que vocês cuidem do Vira-Lata Vira-Amor, porque a gente precisa ser parceiro do Vira-Lata Vira-Amor. Então, eu acredito que a arrecadação foi lá em cima, quando você para o prefeito da cidade para ajudar nessa causa. Assim, entendeu? Porque divulga muito rápido e todo mundo, né? Mobilizou. É a questão... Tá. Vamos continuar. Vamos continuar. Só para não molhar. Só pega tem aparelho? Tem? Não, fica de boa, cara. É por causa do microfone. Não. Mas você não acha que poderia... Cara, é que é foda. É que eu penso assim, pô, a instituição tá lá, tem tantos anos, já tem a galera que trabalha, já tem todo um ecossistema. Experiência, né? Será aí, tipo... Aí ele... Vai ficar legal, hein, pessoal? Você não vai cortar. Você vai cortar essa parte? Não vou cortar, não. Eu vou fazer um corte. Convidado derrubou água, queimou os aparelhos. Aí, tipo, na minha opinião, pô, o município podia, tipo, tomar a frente disso. Não é tomar, por exemplo, dar o local pro pessoal. Eu posso... é o quarto ponto que eu não te falei. Eu posso doar um terreno para eles. Então, mas e a estrutura daí? Aí eles precisam buscar um parlamentar. Vai todo mundo junto, porque ele tá dizendo que não tem perna. Eu entendi. Você entendeu? Por exemplo... Câmara não consegue fazer isso. Tipo, vamos votar pra tentar pegar uma verba. Não, a Câmara vai votar o terreno que eu vou dar. Eu não posso dar um terreno sem anuência da Câmara. Entendeu? Qualquer local da prefeitura hoje, a Câmara precisa me avalizar. A Câmara é fiscal do meu trabalho. Então, eu encontro uma área minha hoje de 1.000 metros quadrados, avaliada em R$1 milhão. Um exemplo, viu? Sim. E aí eu quero destinar ela para o Vira-Lata Vira-Amor, porque eles já têm documentos, eles provam a capacidade deles de gestão, é um trabalho social, atinge o coletivo. Sim. E aí eu quero doar esse terreno de R$1 milhão. Já tem uma história, né? Já tem uma história. Isso eu posso fazer. Eu não preciso esperar outro nascer para me saber se é aquele que vai ganhar ou não. E entendeu? Eles podem pleitear e aí eu documento. Aí eu envio para a Câmara com seus 12 parlamentares aprovam, volta para o prefeito, para o executivo municipal, ele sanciona e eu estou dando um terreno de R$1 milhão para uma entidade que cuida dos nossos cachorrinhos. Sim. Aí a minha parte ali ficou conclusa. Né? A minha missão como terreno, ele está doado. Aí eles vão no deputado. Aí o deputado tem direito às suas emendas anuais. E aí precisa de R$500 mil para fazer esse local. E aí ele vai destinar. Aí eles vão a Vira-Lata Vira-Amor pode vir me procurar de novo. Assim, eu não tenho equipe de projetista, entendeu? Vocês podem me ajudar, a prefeitura, com os engenheiros de vocês, doando o projeto? A gente sabe que um projeto é pago hoje. Isso é a profissão do arquiteto, do engenheiro. No mínimo R$5 mil. Eu posso pegar a minha equipe da prefeitura e doar esse projeto para eles. Aí eles vão apresentar para o deputado, lá para o governo do estado. Governo, aquele dinheiro que você me destinou para mim, agora ele pode ir para minha conta lá que eu vou
Porque assim, o dinheiro público ele é assim, ele só sai depois que ele tem um projeto. Falou, eu vou gastar nisso aqui, ó. É um barracão bem lindo lá pro Vira-Lata Vira Amor, eu vou cumprir com a função, não vou desviar. Aí vem o dinheiro na conta. Sim. Eles contratam a empresa, fazem o barracão. E aí pronto, o poder público ajudou em 2 esferas. Sim, O município e o deputado que abraçou a causa. Sim. E o deputado, para levar isso, tem que ser votado lá no caso? Em Não, o algum deputado lugar? tem... Não, Ele o leva deputado, como uma vontade dele. O Aí deputado que tem essa tá, prerrogativa. Aí que tá o negócio. Se o deputado tem cambalacho, como é que ele vai destinar uma grande quantidade de verba para um negócio desse? Porque aí os caras que tá junto com ele, empresário, outros deputados, outras pessoas que ajudaram a eleger ele, pega e fala assim, não, mas esse aqui nós temos que fazer isso, isso e isso. Mas... Entendeu? Mas eu sei que é difícil, cara, mas é uma coisa assim que eu acho que deveria ser necessário. Porque, sabe por quê? Mas você sabia que nós temos obrigação do deputado na saúde e na educação? O Por exemplo, isso é uma coisa que pouca gente Mas sabe. saúde É 50 humana, né? Não é animal. Saúde cara. humana, né? Saúde pública... É, por exemplo, entraria, né? Entraria como saúde pública. Entraria como saúde pública, porque tá na pasta, né? Sim. Zoonose, por exemplo, Sim. né? Mas acho que isso até não foi discutido. Acho que até não foi discutido isso. Mas, por exemplo, se eu sou deputado estadual, e aí eu tenho direito a 4 milhões por ano de emendas parlamentares, 2 milhões delas eu tenho que investir em saúde e educação. Só os outros 2 milhões que eu posso colocar numa associação. Em outras coisas. Né, em uma compra de um carro, enfim, em outros itens. Mas 50% do valor, nós temos lei para isso. Tanto lei estadual, de deputados estaduais, como lei federal. Um deputado federal tem direito a 15 milhões por ano. 7,5 na educação e na saúde, e os outros 7,5 em equipamentos agrícolas, investimentos. Rapaz, era para nós ter a maior educação, uma das maiores educação e uma das maiores saúde. Mas já temendo o que você sempre comenta no podcast, é que tem lei para travar a galera. Então. Nossa, gente. Cara, O pessoal fala, pelo menos 50% é seguro, os outros Nossa, 50%... que complicado, cara. Meu Deus. É uma coisa surreal, né? E a gente entra aí na parte da educação que há 30 anos atrás era uma coisa muito... lógico que tem a educação boa, principalmente para quem paga, mas a educação mais pobre, pública, até 5 anos atrás era muito precária. O pessoal só queria doutrinar a galera. Não queria, tipo, ensinar sobre mercado financeiro, a pessoa sair da escola já com o espírito de empreender. O pessoal saía da escola com o espírito de vou fazer concurso, senão tô ferrado. Né? Não tem a estrutura de mostrar, porque o concurso público também não é flor que se cheire, porque depende de uma arrecadação do país. Quem que A arrecada? contratação não é obrigatória, né? E quem que arrecada? Você faz um concurso, fica na expectativa e você pode ficar 2 anos sem ser chamado. E aí quem que arrecada? Quem que paga os impostos para manter essa máquina pública? Geralmente é os empresários, são o empreendedor. Cara, isso tá mudando agora, né? Não é na nova gestão do Bolsonaro, é porque a internet veio para mudar muita coisa. E nessa pandemia deu um estalo de muita gente que começou a empreender. A gente inclusive entrevistou aqui a gente entrevistou aqui um casal que começou com R$50 com 17, 18 anos. E hoje já tem a loja física. Que legal, cara. Então, tipo, é uma coisa que a internet trouxe isso pra ela. Porque ela não sabia nada. Ela aprendeu a fazer brigadeiro, bolo, não sei o quê, blá, blá, blá. Divulgou gratuitamente, No né? YouTube. Tudo no YouTube. Que legal. Então, tipo, a internet hoje trouxe muita coisa para as pessoas. Mas nós ganhamos a eleição por meio da internet. Sim. Que é a prova Sim. maior do que... Aham. Nós tivemos pouquíssimas despesas para ganhar a eleição. Sim. O pessoal falava em milhões. Pois é, e não, outra coisa. Eu tenho uma vida comum. E a gente vê por aí, cara. Eu assim, moro numa casa popular, eu tenho um Sim. carro que qualquer pessoa pode ter, entendeu? Porque se tivesse outras intenções políticas, você podia ter mudado a sua vida. É, em 2 anos, sabe? porque assim, ou eu teria acabado com tudo que eu tinha para tentar um pleito, que geralmente acontecia isso nas eleições anteriores, né? Ou eu teria que ser muito velhinho para ter bastante dinheiro para ser vice-prefeito da minha cidade. Normalmente era assim. Você olhava aqueles vice assim, pega aquele vice ali, que aquele vice ali é de família rica, né? Vai investir bastante, vai financiar a campanha, entendeu? E na nossa eleição não teve isso. E agora com a Nós internet, quebramos muito paradigmas. Sim, muito mesmo. Muitos. Muito. Tanto de duas pessoas que, por mais que tenham vontades políticas, já vêm da família, de querer aquilo, não tá fazendo carreira ali, né? Não. Começou com a Não, porque intenção se daqui e o 4 furo é anos, em tipo 2024, eu voltar pro meu comércio, eu já contribuí com a minha cidade, eu deixei a minha história. Aham.
e conseguiu mudar alguma coisa, Claro. Fazer alguma coisa, porque a gente vê que a ideia é diferente, que não é mais do mesmo, Não. sabe? A gente vê que tem, claro, as coisas que a gente fica travado ali para fazer, mas que tem Sim, muita sim, boa sim. intenção e tenta realmente tirar o trem do papel e fazer o negócio funcionar. Nós temos um perfil de desburocratizar. A máquina é muito engessada, viu, Arthur? Nossa, nem me fale Não, disso. ele fica louco de Para revolta. tramitar, por exemplo, um processo de compra de telefone. Não é o que se compra, mas vamos supor que fosse um telefone. Você vai levar aí 40 dias para comprar um telefone. E os caras, geralmente, é foda, né? Andando rápido, sendo um Vai, sucesso. vai comprar o telefone, que eu já vi casa aí na internet, aí os caras falando, por exemplo, vai comprar pra câmera lá. Os caras compram tudo iPhone de última geração. 10 mil reais cada iPhone de última geração. Precisa disso? Não precisa. Pode comprar um celular intermediário, não vai comprar o mais ruim, mas pode comprar um meio termo. E isso que a população em si, jovens, pessoal que tá direto antenado na política, se revolta. É achar que o povo ainda é besta. Não está doutrinado. Né? Por exemplo, hoje o mais velho fala assim, vou votar naquele cara porque pelo menos ele rouba, mas ele faz. Nossa, Na minha visão, hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim. Se o cara rouba ou fez algum tipo de falcatrua, pra mim não serve. Pode ser a melhor pessoa do mundo, como conversação, mas porque assim, perde o princípio, né? Claro, velho. Você A tá credibilidade vai lá no chão. dinheiro dos E outros. aí, como é que você faz política desse jeito, né? Você deixa toda a população descontente e desacreditada. Claro. Eu, quanto população, sou desacreditada. O Arthur é revoltado, né? Eu sou assim, eu fico pensando, eu falei, gente, aonde que a gente vai parar? Porque eu sou leiga, não entendo, não fico pesquisando muito, não é um assunto que eu gosto, apesar de saber que eu tenho que me inteirar disso, não é uma coisa que me chama muita atenção, porque me dá muito nervoso mesmo. Mas eu percebo que as pessoas se sentem como eu me sinto. Sabe? Eu fico, meu Deus do céu, o que eu vou fazer ano que vem? Sabe por que eu falo? Entendeu? Quando eu levei aquele A projeto pra gente se câmera, encontra nessa situação. quando eu levei o projeto pra câmera, eu apresentei o quanto de poluição o município evitaria se fizesse isso. Teria o gasto? Teria, mas você evitaria o desperdício de resto de materiais de construção civil, você evitaria o resto de desperdício de lixo orgânico. Mostrei tudo em dados, isso a longo prazo. Eu lembro que um procurador, no dia que eu apresentei na Câmara, eu apresentei por todos os vereadores, foi o vice. A prefeita eu acho que não foi, que ela não estava aí, mas foi o vice. Acho que era o Cirone. Foi muita gente de fora. E aí o procurador também estava lá. E ele pegou e falou assim, qual foi a pergunta mesmo? Ele falou, o que o município ganha com isso? Porque hoje nós temos um X gasto. Se a gente vai investir nisso, o município pelo menos tinha que ter um retorno em relação a esse investimento. Eu falei, o retorno tá aí. Vocês evitam de gastar com matéria-prima base. Hoje, por exemplo, vai fazer um asfalto. Antes de vir aquela toda estrutura de asfalto, é feito o quê? Feito um cascalhamento. É feito o rolo compressor passa ali para compactar. E a máquina, ela produzia isso nos lixos de resto de construção civil. Produzia. Só o que tinha de lixo de construção civil lá no lixão, dava para fazer muita coisa. E aí, tipo, você teria um centro. Você não teria, tipo, vou jogar ali no fulano, vou jogar ali naquele terreno baldio. Descarte, você tinha um uso depois. Você teria um descarte. Então, por exemplo, era tudo ligado entre disco entulho. Então, por exemplo, você fez sua construção, tal resto de lixo, o disco entulho já sabe onde que ele ia deixar. Ele ia deixar lá em tal lugar. Ele não ia descartar em um lugar qualquer. Então, a minha revolta, uma das minhas revoltas, que eu até falei com o Pedro, eu falei, cara, o cara me perguntou quanto que iria render isso por município. E a ideia era, não é questão de render, é questão de investir em infraestrutura. Hoje a China é o que é em poder de capitalismo, poder econômico, porque os caras investiram em infraestrutura. Você pode tapar o olho assim, ó, e passar no mapa na China, você acha uma ferrovia rodoviária. Verdade. Né? Então, isso é uma infraestrutura muito grande para ajudar tanto o comerciante que está ali fazendo gestão e quanto o social ali, evitando doenças, enfim. Cara, mas isso me deixou muito revoltado e eu acho que é muito revoltante as pessoas da minha idade, que entendem um pouco sobre política. Eu entendo um pouco sobre política, entendo um pouco sobre economia, então eu fico vendo as coisas que estão acontecendo
no longo prazo isso não vai dar certo, isso vai dar certo. Lógico, é no meu achismo, mas são coisas embasadas em outras pessoas que já viveram Que já isso. viveu. Então, cara, eu sou muito assim... Eu conversei com o Pedro aqui, perguntei pra ele se ele acreditava no Brasil. Ele falou que acreditava, que acha que tem que acreditar, porque senão não vai ter mudança. Eu não acredito. Ah, mas você mora aqui? Eu moro aqui, mas eu não acredito no longo prazo do Brasil. Por conta dessas burocracias... como que é a palavra? Burocracia. Burocracias, roubalheira, uma possível volta do Lula. Cara, primeira coisa, não sei se você acompanha, o STF colocou lá Verdades do STF, que é um projeto que já está em andamento. Eles vão regular a internet, eles vão dizer quem que vai falar, eles vão contratar os jornalistas e os representantes de internet deles para falar que aquilo é fake news ou não. Então você não tem seu direito de expressão. Se você falar lá, a economia, não sei o que, bababá, o cara vai falar, não, isso não é verdade. Ele vai te censurar. Então, isso é uma das coisas que me deixa muito aflito, porque é uma das coisas que, se uma possível volta do Lula, a primeira coisa que ele vai fazer, que ele deixou batido na outra eleição, foi fazer a censura e o controle de mídia. E sem um controle de mídia, o que a gente vai voltar? Sem eu poder ter acesso à informação, sem eu ir atrás das coisas. Eu volto na doutrinação, que é você ver lá o político falando bonitinho na televisão, ver realmente o que eles querem que veja na internet. Cara, a gente tem exemplo aí, China, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, cara, enfim, um monte de coisa. Eu acho que essa casa aqui, um é Lula e outro é Bolsonaro. Não. A gente não é eu não vou nenhum falar nem outro. quem, viu? Não, mas A gente não é nenhum nem outro. deixa eu falar uma coisa. Ei, deixa eu só tirar uma dúvida, eu fiquei curioso com uma coisa. Se uma possível volta do Lula controla a imprensa, por que quando ele era presidente ele extinguiu a exigência do curso de jornalismo? Cara, eu acho que ele fez uma sacada errada e ele só viu o poder. Na verdade, Não se sabia do poder da internet ainda. A política não sabia o poder da internet. Quando as coisas começaram a acontecer, que a mídia tradicional começou a perder o controle das coisas, começaram a perder a audiência, eles viram quão importante e forte a internet é. Entendi. Então até eu porque acho o Bolsonaro ele foi praticamente eleito também com a internet. Então, né? Então aí eu acho que eles perceberam que o negócio era mais embaixo. É mais forte, né? Então não precisa hoje, por exemplo, não precisa daquele fundão eleitoral para fazer eleição. Você pode fazer sua eleição através no boca a boca e internet. Sim. Não precisa. Como é que eles vão roubar? O dinheiro vai fazer a movimentação ali não é a compra de voto, mas vou te dar uma cesta básica, mas você vota em mim. Isso é uma compra de voto, cara. E não é te dando dinheiro expressivo, mas entre linhas é uma compra de voto, que é o que realmente o Bolsonaro tá fazendo aí. Ele é um cara... O que você fala do Auxílio Brasil pra mim? Então, eu acho que não deveria ter. Tá. Eu acho que não deveria ter Auxílio Brasil, eu acho que não deveria... O auxílio emergencial é uma coisa que realmente teria que vir, sim, mas não prolongado. É coisa de 3 meses ali para dar realmente o auxílio. Não a pessoa viver de renda daquilo. Por exemplo, igual hoje, a gente pode pegar um exemplo da Virgínia, lá nos Estados Unidos, que até hoje é mantido o auxílio de $2.000. E aí, eu moro de aluguel, não preciso pagar meu aluguel e o cara não pode me cobrar e não pode me tirar, porque o estado da Virgínia não deixa. O que está acontecendo? Pro estado manter todo mundo ali, ergue o imposto. Aí as empresas, estão vazando, procurando outros estados. E o que vai acontecer com esse auxílio diesel, auxílio Brasil? É um auxílio mais estendido para 2022. Esse auxílio Brasil é o quê? Esse auxílio que vocês estão falando é o quê? É o auxílio emergencial e o auxílio Brasil é o Bolsa Família. Né? Que foi? Não, nada. Aí tem o auxílio diesel, que é para ajudar o pessoal os caminhoneiros. Cara, isso é uma coisa assim para realmente comprar, e isso prejudica a economia em si. Por quê? Isso aí vai ter que ser voltado de alguma forma, esse dinheiro, para voltar rápido o imposto. E de outra forma, você está descartando muita grana, está jogando muito dinheiro na economia. Mesma coisa você chegar na banquinha lá para comprar um amendoim.
Se tem 2 amendoins, 2 pacotinhos de amendoins e 10 pessoas querendo comprar, o que você vai fazer? Aumenta o valor. Se tem 10 pacotes de amendoim, 2 pessoas, o que você tem que fazer? Diminuir para levar mais. Isso é o que acontece com o dólar. Demanda, né? Sim. Isso que acontece com o dólar e o real. Se você tem muito dinheiro real circulando, para que eu vou pagar caro? Você não tem muito, então eu posso comprar barato. O real desvaloriza no longo prazo. E isso é uma coisa que me chama a atenção. Então o Arthur defende uma terceira via. Não, Não, defende sim, isso Não. pelo amor de Jesus. calma aí. Só que a gente tem que ser... O que ele tá falando disso é que nenhum das duas vertentes que a gente tem é suficiente pra nós. É isso Poderia que ele tá ter uma falando. opção? Poderia. Mas eu não sou hipócrita ao ponto de falar que eu vou desperdiçar o meu voto em outra pessoa porque a gente sabe que a eleição vai ser Lula e Bolsonaro. Não tem outra... Não tem outra... Eu vou votar no Moro, eu vou votar no Ciro, eu vou votar em outro lugar. Não tem outra, porque eu tô te jogando meu voto fora. Porque eles não têm mídia e não têm a força. Então, se você desperdiçar seu voto, o Lula pode voltar. Então, eu prefiro fazer o quê? Cara, o Bolsonaro foi eleito naquilo que a gente viu, no desespero de outra via, porque a população estava cansada do que vinha acontecendo ali com a Defendia uma corrupção. alternância de poder, né? Tava na hora, né? E aí, tipo, se a gente não tem uma alternância aí de poder que seja realmente competitivo, que não tem, eu vou dar a chance do Lula voltar? Infelizmente não. Prefiro votar no Bolsonaro. Bolsonaro é um cara que tem uma má gestão, Claro, o cara tá no mandato. ele tem uma má gestão, ele não sabe se comunicar bem, mas ainda ele é o pior, é o menos pior do que o Lula. Ah, mas tem gente melhor. Tem, mas esse cara vai conseguir ganhar do Bolsonaro? Não. Ou ganhar do Lula? Não. Então não tem como. E outra coisa, sobre você falar Bolsonaro e Lula e tal, a gente até viu em uma entrevista aí recentemente de uma pessoa aí, e ela, se a gente não defender o Lula, sou bolsonarista. Se eu defendo o Bolsonaro, defendo o Lula, eu sou petista. Eu não defendo nenhum Você dos... expor a sua opinião hoje é tão complicado, né? É muito complicado, porque assim, tipo assim, Às vezes você quer falar o ponto positivo e negativo. não tem como. Porque tem todo o governo tem Sim, ponto mas é o que eu positivo e falo negativo. pra ele. Eu falo, existem coisas que o governo do PT fez que são muito boas. É. Existem coisas do outro lado, né, que todo mundo fala um lado e o outro, que são muito boas também. Gente, isso precisava ser, Equacionado. sim, o equilíbrio na vida, né? O equilíbrio é tudo e politicamente ele também seria uma solução. Mas não A melhor mas não solução que a gente mas tem. não existe isso. Eu né? sei que não existe, mas tô dizendo que é o que deveria existir. E se a nossa geração e quem tá vindo antes de nós entender dessa forma, talvez a gente tenha um cenário político um pouco modificado. Começamos modificando aqui, Fúria e Cássio num mandato tranquilidade. diferente, né? Não é mais do mesmo do que a gente ficava vendo toda a vida, sempre as mesmas pessoas. É. Saía uma, entrava outra, mas estava todo mundo Foi a continuando o que primeira estava todo mundo vez, fazendo. Por isso que eu falo voltando lá do começo do podcast. Um mandato único. Sim. Pessoa fez um mandato. Mas você vê como é que tudo é ligado, uma coisa é outra é ligada? Sim. Sim. Numa construção das Sim. coisas. Foi a primeira vez que em Cacoal se elegeu um prefeito e um vice-prefeito não ligado a grupos políticos. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Nós chegamos na prefeitura de Cacoal com as nossas próprias pernas. E isso tem feito toda a diferença. E Faz também o olhar da gente muda em E relação também a vocês isso mesmo. tinham nome, né? Por exemplo, o Fúria, eu não conheço ainda a pessoa Fúria. Aham. Mas eu conhecia o Cássio. Quando eu vi o Cássio e A Fúria, eu composição. vou Sim, votar. tranquilo. Eu tô votando no Cássio, não tô Sim. votando no Fúria. Sim, sim. Mas Mas é- é isso. É, Mas é quando porque a gente a gente atua diretamente. A gente executa as nossas tarefas. E como eu executei a minha tarefa lá no meu escritório bem, você viu que eu poderia fazer Um bem. bom trabalho Sim. lá. Uhum. Você entende como é que é a imagem da Sim, gente? com certeza. Se eu for bem tratado, Conversação. se eu fui bem tratado aqui na sua casa, eu vou querer voltar para Sim. tomar café na sua E se casa. você faz uma coisa errada, você se descredibiliza quase que 100%. Exatamente. Né? Então, Exatamente. o olhar que eu tenho hoje em relação à política. Não, voltando no assunto, não entendo, não estou antenada, não. Mas eu tenho um olhar diferente sobre o que está governando Cacoal, né? Sobre Que quem legal. está aqui no governo, quem Que está legal. fazendo as coisas. Que legal. É de tudo o que. Tipo assim, é porque eu achava o Fúria muito. Quando eu via ele vereador, né? Meio. Afoito. Eu acho que conversando com ele aqui,
Eles são exatamente cada um precisava um Tipo do num outro. relacionamento mesmo. porque ele é se você fosse doidão, Um não ia dar acelerado e certo. outro mais então, calmo, assim, não né? é um perfil que me ganha, por exemplo, entendeu? Não é um perfil tipo, nossa, eu fiquei, tipo assim, você fica meio assustada. Aí você vai ter que olhar outras coisas, né? Além do que como a pessoa se Mas porta. funciona. Sim, Depois você para pra funciona. pensar, Você fala para assim, pra ver. A realmente, ainda bem que ele já funciona. resolveu, agora nós vamos aqui. E melhorou buscar muito, outras porque coisas, entendeu? na época da Glaucione, principalmente paisagismo, era feio, cara. Principalmente ali na Carlos Gomes, ali, paisagismo era destruído. E a nossa equipe tá lá essa semana. Não, nós Sim. não, a cidade E tá ficando aí- igual com a qual era, né? E aí, tipo, eu sempre falava, nossa, eu fui pra Maringá lá 2017, 2017 para 18 para 19, revoltado. Porque chega lá o trem tudo bonitinho, arrumadinho, não sei o quê. Que inclusive, eu vou dar um gancho aqui, que eu até falei com o Pedro, mas como ele não tá muito na política, lá em Maringá, a gente viu o tal do, por exemplo, o cara chega pra estacionar, e aí você tem um bloquinho, você mora lá. Estou conversando demais, hein? Eu vou encerrar daqui a pouquinho. Nossa senhora, me empolgado aqui. Dá quase 2 horas. Lá, As pessoas que lutem pra assistir. é bom que vai dar bastante corte. Lá em Maringá, eu vi É uma estratégia para desafogar o estacionamento. Tem o Star, que funciona... Eu acho que é uma empresa privada aquilo, né? eu acho privada? que sim. Eu acho que é privada. Ou é da prefeitura, né? A gente não sabe. Para ajustar o fluxo de trânsito ali em Maringá. Então, o estacionamento funciona muito bem, entendeu? Mas o pessoal precisa pagar uma taxinha, não deixar o tempo todo... Não pode deixar o carro mais de 2 horas na mesma vaga, porque isso facilita Estacionamento rotativo, né? Isso, aham. É a bandeira azul que a gente fala. Você não acha que... Queria propor, assim, pensar propor numa não, proposta tipo, será disso, que né? não tem um pensamento disso? Pensar Será que sobre não tá isso. na hora de Cacoal ter um negócio desse? A pessoa quer estacionar, põe lá no seu carrinho lá, tenho direito a ficar, eu entrei 11 horas, agora é 11 horas, tá lá marcado o dia, posso ficar até meio-dia. Se eu quiser ficar mais de meio-dia, eu tenho que tirar meu carro dali e estacionar em outro lugar. Entendeu? Que é assim que funciona lá. Se você não sai, a pessoa que tá passando, multa. Eu sei, eu já viajei muito. Em Curitiba chama Star. Lá também. Em Maringá chama Star também. Star. Na verdade é terceirizado, né? Eles que operam. Sim, aham. Você sabe o que eu penso de verdade? A gente já paga tanta coisa. Mas é um negócio de organização, cara. Não é legal, mas assim, em Cacoal a gente tem uma vida corrida. É difícil você ver. Na verdade, hoje o carro que a gente vê mais parado é o carro do próprio funcionário. Sim, daí entendeu? dificulta Assim, também, porque, por exemplo, vou falar como consumidora. Peraí, deixa eu concluir. Como é sim. que eu vou cobrar de um funcionário hoje estacionamento se todo dia ele tem que estar ali? E eu não tenho um transporte público de qualidade em Cacoal ainda. Mas eu adquiri 5 ônibus. Ninguém nunca fez isso na história. Nós vamos resolver o problema do transporte em Cacoal. Mas é para o meio do mandato, porque eu tenho tempo de compra. Entendeu? E você acha que aí a população vai aderir? Eu vou oferecer. Entendi. Entendeu? Eu não posso cobrar o que eu não ofereço. É igual a Sim, situação sim. do hospital. Sim, Eu não poderia deixar o comércio aberto se eu não tivesse um tratamento. Entendeu? E aí, aqui do teu lado, nem o shopping de Cacoal cobra estacionamento. Como é que eu, como prefeito, vou cobrar estacionamento? Sim. Então, São coisas complicadas, né? É. Assim, Não, não é só... É porque, assim, eu te faço refletir com um olhar político. Claro, Eu a já gente te fiz precisa você fazer disso. isso umas 2 vezes Sim. essa noite. E aí você realmente faz. É verdade. Entendeu? Não é o negócio do... Eu acho interessante. Você perguntar assim, você acha que organiza? Você acha que é justo? R$1 ou R$2? Está no alcance das pessoas? Tá. Mas nós ainda estamos numa fase em Cacoal que eu ainda preciso oferecer. Entendi. Nós temos muitas avenidas que ainda ficam vazias. Eu não estou numa cidade que ela para. É porque as pessoas gostam de parar na frente de onde ele vai comprar. Sim, Isso é uma cultura da cidade de 20 mil habitantes. Sim. Nós estamos numa fase em Cacoal que nós nem somos uma grande cidade, igual a Maringá, de 250 mil acima, e nem somos mais tão interiorano. Como se você for em Andreasa, por exemplo. Sim. é verdade. Entendeu? Refletir aqui. Não, mas Não, faz sentido. A gente tem entendeu? que estar disposto a ouvir. Então, eu ainda acredito que Cacoal ainda vai um tempo para chegar nessa fase. Eu não posso precipitar as coisas. Né? E eu acho que uma hora até o comércio Por exemplo, vai você sabe o que sentir nós isso. queremos fazer? Nós vamos derrubar, não sei que dia que vai no ar aqui, mas agora eu vou dizer, no início de dezembro, Vai por aí. nós vamos agora derrubar a unidade mista, que é um prédio de poder público nosso. E aí nós não vamos fazer nada. Nós vamos
se cuidar de uma área que é nossa, que ali tem uma tristeza muito grande, né? Dá um histórico ruim, é um hospital que já não funciona há muito tempo. Nós vamos derrubar ele, nós vamos tirar hoje lá as pessoas o vandalismo de lá, do centro da cidade, e vou deixar um terreno livre para estacionamento. Ótimo. E não vou cobrar nada de ninguém. Ótimo. Entendeu? Então eu, quanto poder público, o que está no meu alcance, eu estou fazendo. Eu vou deixar uma área bonitinha, eu vou deixar um estacionamento ali, e no futuro, se eu precisar investir alguma coisa que seja para atender a população no centro da cidade, é a única área que eu tenho. Hoje o município de Cacoal não tem mais nenhuma área daquele tamanho na região central. Mas a princípio eu não tô... Tá me servindo para quê aquela área hoje? Nada, é parede. Nós vamos desmanchar. Aí eu vou deixar aberto. Aí o lojista que quiser estacionar sua motinha, vai lá e guarda. Sim. Né? Vai estar gramadinho, bonitinho. Nossa, muito legal. Entendeu? E aí, daqui 2 anos, eu posso montar alguma coisa. Sim. Na hora que for necessário, Na hora né? que for necessário, eu tenho um terreno. Porque assim, eu não sou favorável à venda de nada. É tão difícil adquirir as coisas. Sim. Aí eu vou leiloar uma área daquela. O que eu vou fazer com o dinheiro? Sim. E o leilão geralmente é mais baixo do que tá ofertado. E eu só né? posso vender nesse formato? E no leilão, como é leilão, o pessoal vai esperar chegar a segunda... A segunda remate, né? que aí é Segundo 40%, 50%. Então eu não posso me desfazer. Nossa, mas muito legal, assim, saber dessa proposta aí do que vai ser feito ali com a unidade mista. Tem várias. Nossa, tem muita Se eu for coisa... te dizer tudo que a gente já fez, nosso programa teria tomado outra proporção. Sim. Mas não é a finalidade da nossa entrevista aqui. É um a gente bate- quer aos- conhecer você, É o aos pessoal poucos, conhecer você. a gente pincelar o Sim. que faz como político, né? E tem muita E coisa como que eu queria pessoa perguntar também. Eu falei tanta coisa aqui que se eu tivesse numa entrevista formal, a gente não falaria. Sim. aham. Né? Porque a gente não se sentiria à vontade. Sim, Mas aham. é o formato da entrevista. Nossa, mas tá Cara, muito gostoso, aqui é só um Aprendi bate-papo muito. normal. É. Aqui só é um bate-papo normal. Eu queria falar bastante coisa também, mas eu acho que não vai dar tempo, porque o nosso O tempo Lula já tá, tomou a metade do seu programa. Nossa, ele já- é revoltado. já tá em 1 hora e 40 O minutos. dia que e hoje ele descobriu que ele só tá como jornalista aí porque o Lula liberou ele. Ai, Ô Cássio, queria agradecer a sua presença aí. Foi uma honra ter recebido você aqui. Te conheço há vários anos, sei da sua personalidade, sei Obrigado. da sua pessoa, sei que você é um cara muito bacana. Inclusive, falei pra Tainá, falei, ó, o Cássio é um cara muito bacana, você vai ver, de conversar. Eu lembro lá da época da Casa Aparecida, você conversava comigo, eu era um menino, aí você conversava tranquilo comigo, me passava uns conselhos, enfim. É porque eu sempre achei você visionário. Obrigado. A gente tem esse estilo, a gente percebe isso. Sim. Eu não sei o que é, a gente tem alguma Sim. coisa assim que a gente É percebe, um sabe? quezinho, Da as gente identificações, mesmo. né? O líder, ele é assim, o líder, ele identifica. Sim, Né? Os Porque você outros. tem que montar, é porque você tem que montar a equipe. sim. Então, automaticamente, Tem que você tem que observar, ter né? esse faro, né? Uhum. Aguçado. E o Aí Arthurzão aí, ó, me entrevistando hoje. Olha como é que o mundo é Que pequeno. massa, né? Queria pedir desculpa a qualquer coisa que a gente falou aqui sobre política, enfim. Não, achei tranquilo. Eu queria fazer mais umas perguntas, fazer mais coisa, mas... Queria ser polêmico, né, meu queria bem? ser Mas não vai polêmico. dar dessa vez. Cássio, É que você só não é polêmico, você não pegou nenhum gancho meu assim, mas na hora que você pegar, você vai conseguir. Cássio, queria realmente agradecer de novo a sua presença. Se você quiser deixar algum recado aí pro pessoal e deixar suas redes sociais aí pra quem quiser te seguir lá. Vou deixar meu Pix, vai que alguém quer fazer uma Ai, doação. não é? Nossa, que massa. Vou deixar o meu também. Não, Tá nessa câmera aqui, brincadeira. ó, se quiser falar Pessoal, ó, assistam, se divirtam. Teve água caindo aqui. Teve eu comendo amendoim, deve sair o barulho do amendoim, porque eu não consegui parar de comer. Né? Tranquilo. O Arthur também. Tá em casa. Teve discussão do casal aqui que vocês não viram, entendeu? Só viu os olhos assim, ó. Não acredito que você tá falando isso, meu bem. Mas é legal, né? Torço pro programa de vocês, seja um sucesso. Ai, Né? Vocês estão começando agora e eu tenho certeza que daqui 2, 3 anos, quando eu for convidado de novo para voltar, nós vamos nos lembrar desse momento bacana. Nós vamos chamar acho o que é o Fúria prefeito aqui. aqui também, os dois aqui pra falar. Isso. Que aí eu vou ser polêmico. É, Ai, ai. mas é assim. O resultado das coisas acontece desse jeito. Na construção de ideias, na divergência de ideias é que a gente constrói um futuro melhor. Sim. Dizer que eu estou muito feliz, né, de poder estar ao lado do nosso prefeito Dailton Fúria. E ele tem uma característica muito boa, né, e todo mundo... Na verdade, assim, eu tenho me destacado em Rondônia como um dos vice-prefeitos mais participativos em mandato. A gente ouve falar de você. a gente Diferente de... a gente conseguiu, né, Sim. que isso seja sólido.
A gente já passou por um momento ruim. No começo do mandato, as pessoas não aceitavam, entendeu? E a política tem uma parte muito triste, sabe? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, entendeu? Então, se você não tiver uma cabeça firme, você realmente começa a pensar que o errado está certo. Sim. Entendeu? É desse jeito. Mas hoje não. Hoje a gente conseguiu trazer esse formato de política para a sociedade. As pessoas entendem isso, onde as pessoas me veem e elogiam. Né? Ontem eu estava saindo da reunião no Riozinho, a pessoa falou, estava na reunião da Polícia Comunitária. Falou assim, eu não tive coragem de falar ali na frente, mas eu quero parabenizar vocês. Tinha 6 anos que não arrumava a minha estrada lá do sítio. E depois você passou lá, porque eu vou muito na zona rural, sabe? Agriculturas e obras, sim, eu gosto muito. Então eu tenho andado muito, tenho visitado as famílias, né? Tenho visto de perto, assim. Eu não gosto quando a pessoa só elogia, eu gosto de ver o que faltou. Né? Porque eu explico, né? A pessoa entende, entendeu? E ela fica contente do mesmo jeito. A gente não tem aquela enganação, sabe? Claro. Vai dar para fazer. Tem que ser mais eu vou te realista, atender né? até aqui. Sim. Eu preciso que você compre esse material e eu vou te ajudar na mão de obra. Isso não existia. A pessoa queria dar... O político antigo, ele queria dar tudo. E se eu der tudo, eu vou pesar a máquina. E é por isso que a gente tem também você não ia conseguir, né? Não ia conseguir, ele não ia ficar satisfeito, eu ia pesar o poder público com o endividamento. O cara se sente enganado. E se sente enganado. Ou eternamente em dívida de você. Eu não quero que as pessoas se sintam em dívida comigo. Eu sou um político diferente. Eu quero que as pessoas tenham orgulho. Entendeu? Fala, não, é meu amigo, mas ele é político. Eu não sou político na natureza, mas ele é. Então, por isso que eu voto nele. Entendeu? Eu voto nele porque ele se identifica como político, faz bem o que faz. Do mesmo jeito, você quer ir num bom médico. Sim. Você não quer ir num médico que não tem aptidão em cirurgia. Claro. Você quer ir num médico que faz uma boa cirurgia. Especialista. Especialista, entendeu? Gosta do que faz. Então, a política é mais ou menos assim. Nós estamos lá no gabinete, né? A gente tem os nossos telefones aí, praticamente toda a cidade tem acesso. Então, o que vocês precisarem, tá? Eu, como vice-prefeito de Cacoal, vou só querer fazer o bem para a nossa cidade, que a nossa cidade é linda, tem um potencial financeiro enorme, tem grandes títulos, tem boas produções, mais de 5 mil produtores na zona rural, capital do café, nós temos a volta do cacau. Então, vocês pensam que não, às vezes a gente está em outro ambiente, ligado a outras ações, mas Cacoal é uma força enorme. Sim. Nós nunca vamos ter aqui o teu imóvel valendo menos do que vale hoje. Entendeu? Isso é uma coisa muito sólida, sabe? Sim. Entendeu? Eu sempre digo o seguinte, a prefeitura de Cacoal, por muito tempo, ela não dependeu do político, ela sempre teve vida própria. E eu tenho esse pensamento antes da política e depois de estar político. Se eu for bom, eu vou ajudar Cacoal, mas se for uns políticos ruins, a cidade nunca morreu por isso. As pessoas que fazem as coisas ruins que passaram vergonha, mas a cidade não. A gente tem que livrar a cidade dos malfeitores. Então, se a gente só fizer o bem, a cidade vai cada vez mais Vai deslanchar. deslanchar. Nós tivemos 25% de aumento no emprego em um ano de mandato, você já imaginou? Entramos no ranking nacional de educação por causa daqueles investimentos que nós fizemos, que eu já te falei. Transporte, apostilamento, né? Sim. Confraternização. Amanhã eu tenho uma reunião com os diretores. É o dia dos diretores, eu vou oferecer um almoço para eles. Então, isso é proximidade. Onde é que vai ser? Não, isso é Não, mas isso é valorização de pessoas. Sim, mas o profissional precisa disso. Sentir bem. Sim. Acolhido. É acolhido. Deixa seu Instagram aí pro pessoal que Deixa. quiser. Pra acompanhar as coisas por lá, né? Pessoal, sou muito ativo na rede social. Né, é uma ferramenta que a gente utiliza bastante. O story a gente posta o dia a dia. Né? Então, assim, é @Cássio.Góes ou vice-prefeito Cássio. Se você procurar, você vai encontrar e não tem dificuldade nenhuma, não. E tem a página da prefeitura também, né? Prefeitura.cacoal é a mesma coisa do meu. Tem todos os nossos trabalhos lá. Muito legal. Forte abraço, gente. Obrigado. E você, meu bem? Onde é que o pessoal te encontra? O que você faz lá nas suas redes sociais? Queria primeiro agradecer. Obrigada, Cássio, por ter vindo, pela acessibilidade, né, meu bem? Foi fácil de conversar. Sim. Você sabe quem mora na frente da minha casa e falou de vocês também? A Rúbia. A Rúbia, ela veio aqui Ela veio aqui. Ela é minha vizinha de frente. Sim, elas vieram aqui. Aí, minutos depois que o Pedro nos colocou em contato, ela falou, olha, tem um casal que quer entrevistar vocês. Eu falei, acabei de falar com ele. Ela falou, não acredito, parabéns, você vai lá. Não, é muito legal, assim, e a gente
não tem dedo, né? Não tem dedo, não tem... A gente simplesmente fala o que a gente quer falar, ouve o seu ponto de vista, e isso é muito gostoso mesmo. Assim. Obrigada. Eu não imaginava... Nada de entrevista, não, que é só um... Assim, o vice-prefeito vai lá em casa, eu falei, meu Deus. Mas, vai chegar o prefeito aqui também. Vai sim. Mas foi tão tranquilo. Tranquilo, Nossa, que gostoso, mas a gente gosta muito. de deixar à vontade, né? Porque nós somos pessoas comuns. Sim. Comuns. E isso foi importante pra mim quanto população mesmo. Que legal. Pessoas, assim, sabe? Muito obrigada mesmo. Aprendi muito, né, meu bem? Aprendemos muito. Eu acho que eu vi o outro lado e olhar por outra perspectiva as coisas que a gente pensa faz parte da nossa construção. Né? Consegui convencer o Arthur de não cobrar estacionamento? Conseguiu. Eu acho assim que essa eu como consegui. eu também, a gente também refletiu sobre a imunidade parlamentar, né? É verdade. Da onde veio isso? Por que Qual era a intenção inicial disso? A intenção não era proteger o político. Não era Nunca ser foi. O que é hoje, né? Mas a gente tem uma visão só do lado de cá, né? Como eleitor. Então, assim, muito obrigada mesmo. Foi muito legal. Espero o prefeito aqui e você para um próximo bate-papo, né, meu bem? A gente fala os dois. A gente fala umas coisas que é legal. A gente fala assim, todo mundo fala, as prefeituras são quebradas. Aí a gente fala, não, nossa prefeitura tem dinheiro. Então você não pode falar isso. Você vai falar que a prefeitura tem dinheiro. Eu falo, mas eu vou mentir. Só era mal a prefeitura tem um monte de gerido. dinheiro aí, rapaz. Eu tô comprando um monte de coisa. Eu tô comprando um trator novo, tô comprando tudo. Sim, Minha vontade era chegar no outro dia que eu comprasse, mas é aquela de burocracia que eu te falei, entendeu? Sim. Que tudo é justificado, a má né? gestão, né? A gente fez mas a prefeitura de Cacoal é uma benção. Porque se as pessoas estão vivendo bem, Sim. E como eu tenho uma prefeitura quebrada. Sim. Não tem lógica. Né? É verdade. Eu queria só fazer uma última perguntinha antes da gente terminar. Pode. Porque a sua esposa, ela tem esse mesmo... Ela gosta do que você se envolve? Ela respeita muito. Pra ela é uma coisa tranquila. Ela tem uma empresa, né? Que eu tinha comentado. Além do despachante, hoje nós temos, né? Nossa família tem uma vistoria. E ela é a gerente. Lá. Ela é gerente. Então, assim, ela participa nas grandes ações por exemplo, no Dia das Crianças, né, posse, uma vez por semana no gabinete, para dar aquele trato feminino, aquele toque feminino, ela está comigo, sabe? Ela assim, mas eu tenho criança, então, assim, eu não consigo estar com ela em todos os locais. Não, sim, eu entendo. Eu perguntei mais assim, porque às vezes o seu desejo político tipo, aflorou. Não, como a gente começou. Lá, já sabia. Como a gente começou a namorar muito cedo, eu sempre falei pra ela. Falei, você tá casando com um futuro político. Você tá. Beleza. Então tá aí. Mas que legal, assim. É igual o Arthur vai ser muito rico um dia, né? Eu já vejo. Também serei também. Pera. Porque você vai ser. Então, assim. É uma curiosidade mesmo. Então ela cresceu junto comigo. Né? É porque geralmente... A gente saiu do ensino médio juntos. Então ela viu eu fazer faculdade, ela viu eu montar comércio, ela viu eu me filiar no partido. Sim. Ela foi vendo o meu crescimento. Sim. Nossa, muito legal. É só uma curiosidade mesmo pra saber se pra ela era ok, assim, né? Porque tem gente que tem meio que aversãozinha, né? A política. Não, ela respeita. Legal, ela é tranquila. legal. Ela não tem vontade de ser a política. Sim, Acho que eu não vou conseguir transformar ela numa política se eu tiver problemas. Por isso que eu tenho que dar certinho. Porque tem gente que quando perde a política bota a esposa, né? É comum. Eu não vou conseguir. A gente já viu. Vocês viram que não dá muito certo, né? Vamos falar não? Não. Então, Mas é isso. Então eu não posso errar, porque eu não vou conseguir colocar a minha esposa, entendeu? Então eu vou dar certinho. Que legal. Isso é bom pra Cacoal, não é? Sim, com certeza. Falou, a gente já viu que não dá certo, né, gente? Não dá. Mas muito obrigada mesmo. E, gente, vocês me encontram em Tayane Elilotti. Por lá, falo um pouquinho de moda, minha vida, minhas blogueiragens por lá, porque gosto bastante de Instagram, tá bom? Se vocês gostarem do meu conteúdo, vão lá me seguir. E muito obrigado por estarem conosco até agora. Segue a gente lá, pessoal. É isso aí, galera. Só reforçando aqui, eu preciso que vocês curtem esse vídeo, compartilhem. A gente também vai estar no Spotify, se você quiser ir para academia ou fazer uma caminhada e escutar o que a gente está conversando aqui, vai estar lá no Spotify, então você pode ouvir tranquilo, é de graça, não tem propaganda. E se alguém quiser patrocinar nós? Vou mandar o Pix para você. Enfim, para você me encontrar nas redes sociais é Arthur Andrade EA. Lá eu falo sobre mercado financeiro, investimento, política, falo sobre Bitcoin, dólar, eu falo sobre tudo. Se você quer... Nossa, eu não sabia que você era investidor do Bitcoin. Faço, olha aqui. Cadê? Ai, meu Deus. Ó, essa daqui... Vai acabar o programa. Essa daqui é uma carteira de criptomoeda. Olha. Bitcoin e tal. Ele mostra tudo isso lá no Instagram dele, gente. Gente, eu mostro tudo. Se você só tá ouvindo, eu tô mostrando aqui pro nosso convidado os dólares que eu tenho, as moedas de outras nacionalidades, enfim.
Para saber mais, eu tenho vários conteúdos lá no Instagram, então chega lá, me segue e é só acompanhar lá. Cássio, muito obrigado pela essa entrevista, que na verdade não é entrevista, é um bate-papo, e eu queria agradecer a sua presença e muito obrigado mesmo, de coração, de você ter participado aqui com a gente, ter dado o seu tempo aí. Era 1 hora, de quase gente? 2 horas, ele tá Era aqui 1 hora. agoniado para ir embora, mas eu tô segurando ele. Nada, tô tranquilo. Enfim, muito obrigado mesmo. Galera, valeu, abraço, próxima. curte, compartilhe, tamo junto, tchau, tchau, valeu. Tchau, gente. Tchau, valeu.